Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars. Skywalker. Capítulo 1. Skywalker. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Isso está acontecendo agora ou no futuro? Milhares de anos antes da República Galáctica, numa época de grande perigo durante as guerras mandalorianas, o Mestre Jedi previu algo de terrível grandeza ou grande terribilidade. De qualquer forma, foi um espetáculo para ser visto. A Mestre Jedi Qian Liya teve uma visão da força. Uma visão que incluía um homem vestido com um terno todo preto, um homem que havia ficado preso no lado negro corruptor da força. Também incluía as figuras de 3 outros, menos importantes que o Homem de Preto, mas mesmo assim presentes. Todos os 4 seres seriam afetados pelo artefato Sith conhecido como Talismã Muur. Da mesma forma, em um período de tempo desconhecido, outra visão também foi predita pelo culto da Cobra Ace, uma antiga seita cujos membros exerciam uma magia negra e poderosa, capaz de rivalizar com os Lordes Negros do Sith e turvar sua visão. Uma visão que declararia e acabaria com a Ordem Jedi e o Império, e deixaria a galáxia em um caos eterno. Avance alguns milhares de anos até os dias atuais. Os enigmáticos Lords Sith dos tempos atuais, Darth Plagueis e seu aprendiz Sith Darth Sidious estavam tentando algo incrível, extremamente perigoso, mas ainda assim assustador. Tudo o que foi feito aqui teve um único propósito: prolongar o nosso reinado indefinidamente. Darth Plagueis disse ao seu aprendiz. Repetidamente Plagueis destruiu seu rival Darth Venamis. Um homem Beat, ele era o aprendiz Sith do Lorde das Trevas, Darth Tenebrous. Tenebrous treinou Venamis violando a regra de 2, já que tinha outro aprendiz, Darth Plagueis. Apesar do uso do título Sith Darth por Venamis, ele não foi legitimamente concedido a ele. E finalmente a vida dele chegou ao fim. Pela minha mão eu completei as regras e defendi a regra de 2. Plagueis pensou consigo mesmo sombriamente. Sidious, seu aprendiz e o maldito Android 11, 4D foram testemunhas da violação e tortura de seu rival. Cruel e horrível foi o resultado, mas do jeito Sith que foi. Dizer que a força funciona de maneiras misteriosas é admitir a própria ignorância, pois qualquer mistério pode ser resolvido através da aplicação de conhecimento e esforço incansável. República e os Jedi, faremos o que quisermos com a força. Plagueis diz para Sidious antes de continuar. Agora entraremos em um estado meditativo profundo. Venha comigo, meu aprendiz. Sim, mestre. Sidious e Plagueis então entraram em transe meditativo e conseguiram inclinar a balança em favor da escuridão. Plagueis tentou dar um passo adiante e tentou criar vida alcançando mentalmente os habitantes da galáxia. Em um ato que viola diretamente a natureza da força, Plagueis e Sidious tentaram criar um ser de sua própria autoria, derramando suas intenções maliciosas em ondas através da força para os incontáveis midi-chlorians espalhados pela galáxia. Todas as coisas têm um preço, mas parece que as minhas ações não resultaram num rendimento negativo. Plagueis pensou consigo mesmo. Terei que testar constantemente minhas teorias para ver o que está certo e o que está errado na força. O experimento não deu frutos, entretanto, pois Plagueis percebeu que a força ficava silenciosa à sua sondagem. Imediatamente depois, as cobaias de Plagueis começaram a sucumbir a várias doenças, e ele libertou a maioria dos sobreviventes. Alguns dos animais que ele experimentou se adaptaram às florestas de Sojourn. Plagueis desenvolveu uma teoria de que a força se opunha ativamente aos esforços do Sith, e ele viu cada revés sob essa luz. Esses eventos ocorreram no ano anterior ao nascimento do Escolhido. Uma ocorrência estranha estava acontecendo perto do navio que pertencia a alguns traficantes de escravos. Se desacelerássemos o tempo e olhássemos mais de perto a luz em órbita, veríamos que ela era composta de uma substância ou energia imaterial em um brilho de cor cinza. Seu formato é o de um pequeno orbe e não possui características distintivas. A luz que orbita o planeta também está esperando um momento para garantir a sua sobrevivência e talvez até um eventual aumento de poder potencial. Este poder é o potencial da mulher humana conhecida como Fi Skywalker, a mulher que seria a mãe de um dos usuários de força mais poderosos ou potencialmente mais poderosos do universo de Star Wars. Anakin Skywalker, também conhecido como Darth Vader em uma realidade alternativa. O destinado escolhido pretendia acabar com o Sith e trazer equilíbrio à força. O orbe de luz é uma alma expectante esperando para reencarnar como aquela mesma pessoa, sem nenhum conhecimento de que o universo em que ele iria renascer não será o mesmo que ele originalmente conheceu. O orbe cinza também não sabe das mudanças que aconteceram ou acontecerão em seu novo corpo, ou de quais novas habilidades ele teria acesso que outro Anakin não teria. No mesmo ano, nada de importante aconteceu e nada de muito mais importante acontecerá até que uma vergência na força seja feita. Fi Skywalker encontrou misteriosamente uma condição conhecida como gravidez. É estranho como alguém poderia conceber um filho sozinho quando ela não tem capacidade física para se reproduzir assexuadamente. Alguns diriam que ela está mentindo sobre o fato de não ter se envolvido romanticamente com um homem, ou mesmo envolvido com outro de forma adulta. Mas ainda considerando que ela é uma escrava, e alguém poderia pensar que seu atual dono não permitiria que algo assim acontecesse. Apesar de como ela ficou grávida, não se pode ignorar o fato de que ela está. Vários testes foram realizados, mas nenhuma resposta pôde ser concluída pelos droides médicos. O dia havia chegado. Hoje é o dia em que uma nova vida é trazida ao mundo. Anakin Skywalker.
Normalmente, o dia em que uma nova vida é trazida para a galáxia seria comemorado pelos parentes da forma de vida e por parentes ou amigos. Infelizmente, as circunstâncias do nascimento de Anakin Skywalker não são algo que nos deixe felizes. Nascer na escravidão definitivamente não é algo a ser comemorado, mas deveria ser uma grande tragédia. Apesar disso, o acontecimento ocorrido não acontece apenas com o recém-nascido Anakin, mas também com outras almas infelizes. Pais, familiares e outras pessoas que se reuniriam para celebrar uma nova vida, infelizmente, não poderiam ser dados a Anakin. Diferente da maioria dos bebês que respiravam e choravam poucos segundos após o nascimento, o bebê Anakin apenas se ajustou silenciosamente ao novo ambiente, livre da restrição do útero. Isso foi uma experiência. O dom da vida que continua sendo oferecido. Aparentemente decidiu me dar outra chance. A última coisa que me lembro foi: seus pensamentos são interrompidos por uma suave voz feminina, o que também causa confusão pelo nome facilmente identificado usando suas memórias como o nome de Darth Vader do universo Star Wars. O nome dele será Anakin, Anakin Skywalker. Ela acabou de dizer Anakin? Por que alguém normal do século XXI chamaria seu filho de Anakin? Através de pequenas pálpebras sedimentadas, a perspectiva mostrada é se o mundo é um amálgama de cores que consiste em cinzas, brancos, pretos e pequenos botões como vermelhos, azuis e verdes. Tudo está tão embaçado. Os sons e a luz estão me dando dor de cabeça, mas também não ajuda o fato de meu sistema nervoso estar enviando sinais por toda parte gritando dor. Droides médicos ao fundo fazendo alguns sons abafados e o barulho de peças mecânicas se movendo em vários locais ao redor da sala branca coberta e iluminada por luzes brilhantes. Uma voz se transmitindo por um interfone fala com uma voz profunda, mas estranhamente aguda, em um idioma desconhecido que soou um pouco cômico para o bebê Anakin. Hora de ir. Seja rápido com a escrava e o menino. Os droides médicos aceleraram rapidamente o que estão fazendo, executando rapidamente os movimentos e preparando-se para encurtar a já longa operação para não desagradar seus mestres. A mulher parece preocupada com sua expressão, mas obedece às palavras ditas por seu atual mestre de escravos e pelos androides que a apressam também. O que está acontecendo agora? Bem, não tenho escolha se não aceitar minha situação atual. Alguns dias se passaram e a entidade que agora adotou o nome Anakin Skywalker finalmente aceitou sua situação atual. Eu não queria exatamente renascer como Anakin, muito menos como Anakin um bebê. Pelo menos tenho a chance de evitar receber um chip escravo implantado. Apesar de existir neste universo apenas por alguns dias, as possibilidades e o potencial do universo em que ele se encontra o deixaram animado para explorar completamente o poder da força, da tecnologia e de outros aspectos do universo Star Wars. É claro que no topo das minhas prioridades está o crescimento do meu poder, seja pela própria força ou por outros meios. E quem pode dizer que este universo em que estou é exatamente o mesmo do cânone Star Wars? Poderia haver muito mais coisas para descobrir, muito mais maneiras de ganhar poder. Outras prioridades incluem aprender as línguas desta vasta galáxia e educar-me sobre vários assuntos. De vez em quando, androides médicos passavam, verificando e fazendo vários testes em crianças dentro da futurística enfermaria de bebês. Estou surpreso que o Anakin original não tenha verificado seus midi-chlorians para ver se ele era sensível à força pelos androides, mas novamente, isso pode não importar muito para o Império Hutt em geral. Vários maquinários que parecem monitores mostram muitas palavras desconhecidas do menino e muitos mais símbolos e números. Primeiro de tudo, acho que é hora de praticar meditação e ver se consigo começar a usar a lendária magia espacial. Eu me pergunto quando voltarei para minha nova mãe. Duvido que os Hutt gastassem muito dinheiro com escravos ou futuros escravos. Não, a menos que possa ganhar muito dinheiro. Nascida em um mundo desconhecido, Fi Skywalker e seus pais foram capturados por piratas e forçados à escravidão quando ela era apenas uma menina. Ela viveu uma vida difícil como escrava e foi levada de sistema estelar em sistema estelar na servidão de vários senhores, pois os piratas não estavam interessados em ter uma boca extra para alimentar, a menos que ela pudesse prestar um serviço essencial a eles. Antes de ser comprada pelos Hutt, Skywalker já foi vendida em um mercado como o mercado de escravos nigeriano. Fi viveu com outras famílias em bairros comunitários durante seu tempo como escrava de alguns traficantes de escravos aleatórios que a levaram de sua família. Um dia ela descobriu milagrosamente que havia engravidado. Apesar das circunstâncias da gravidez, ela não questiona, nem antes nem depois do recente nascimento de seu filho que ela chamou de Anakin. Seu lindo filho, que ela passou a amar incondicionalmente poucos momentos após seu nascimento. Um verdadeiro mistério, enigma e difícil de explicar se seus mestres se importassem o suficiente para fazer perguntas relacionadas a como ela engravidou. Não, no que diz respeito a eles, o filho recém-nascido dela é apenas mais um escravo a ser usado, vendido ou de outra forma eliminado se for considerado inútil. Apesar de estar ciente de sua posição, há posições ainda piores em que alguém em sua posição poderia estar. Há também coisas ainda piores esperando fora da proteção dos Hutt. Os horrores do espaço, sejam outras formas de vida sencientes e sapientes que assumem muitas formas ou outras de sua própria espécie. Além dos horrores dos seres inteligentes, existem outros monstros que não têm medo, com desejos e objetivos desconhecidos pela maioria das facções da galáxia. Chega desses pensamentos deprimentes. Tenho que continuar verificando quando os droides médicos vão liberar Annie para mim. Apesar das crueldades que podem ser vividas como escravos, existem pelo menos exames médicos básicos para garantir que os escravos estão saudáveis.
Infelizmente, a razão para check UPS deste tipo não é pelas razões certas. Os escravos, quando se trata da venda desses escravos, podem aumentar o preço e a venda de um escravo, e as pessoas definitivamente adoram ter mais dinheiro. Felizmente, mesmo sendo escrava, ela não tem muito trabalho para fazer. Isto se deve em parte ao fato de os atuais traficantes de escravos terem escravos mais do que suficientes e serem competentes o suficiente para ver o valor e o uso da tecnologia avançada, usando droides para completar a maioria das tarefas servis, em vez de seres carnais que se cansam. Fi também precisou de algum tempo para se recuperar do longo e árduo processo de parto. Infelizmente, ela não tem o poder necessário na sua posição para saber o que está acontecendo com seu filho e só pode esperar. Mal posso esperar para voltar para casa. Sozinha em seus pensamentos até que o som de uma porta se abrindo e o som mecânico e os passos pesados de um androide médico entram em seu quarto. Com licença. Quando poderei sair com meu filho? Breve. Diz o androide com uma voz eletrônica sintetizada e calmante. Enquanto sua mãe está ocupada se recuperando, o recém-nascido Anakin pratica força por meio da meditação, tentando se conectar, sentir e interagir com a misteriosa forma de energia que tem uma conexão profunda com todos os seres vivos. Na esperança de se tornar poderoso, pois conhece seu futuro, ou futuro original do Anakin alternativo, ele deseja iniciar seu treinamento o mais cedo possível. De todas as informações que ele conhece de sua última vida, ele teria que encontrar uma maneira de não esquecer sua presciência, pois seria a chave para garantir que ele não morresse. Crie alguma forma de proteger a si mesmo, sua mente, seu corpo e sua alma, porque ele conhece os poderes que aqueles que são sensíveis à força podem ter. Ele também teria que olhar para outras coisas para se desenvolver. Fisicamente não há muito que ele possa fazer, mas isso poderia ser deixado para o seu futuro eu. Agora ele precisa encontrar ou criar maneiras de tornar as coisas mais fáceis para o futuro. Capítulo 2. Tremor na Força. Coruscant. Comumente conhecida como a capital da galáxia desde os tempos antigos, que remontam à antiga República Galáctica. O planeta é uma ecomenópolis, um planeta coberto de cidades conhecido coletivamente como Cidade Imperial no sistema que leva seu nome, Coruscant, dos mundos centrais. Embora debatido por historiadores, acreditava-se geralmente que Coruscant era o planeta natal original da humanidade. Conhecida por sua cultura cosmopolita e seus imponentes arranha-céus, a população de Coruscant consistia de trilhões de cidadãos oriundos de uma vasta gama de espécies humanoides e alienígenas. Além disso, a localização estratégica de Coruscant no final de várias rotas comerciais importantes permitiu-lhe crescer em poder e influência, fazendo com que a cidade-planeta ultrapassasse os seus primeiros rivais e se tornasse o centro da cultura galáctica, educação, finanças, artes plásticas, política e tecnologia. Foi o local de vários marcos importantes, incluindo o Templo Jedi, a Monumento Plaza e o edifício do Senado. O Grande Templo Jedi, também conhecido como Templo Jedi, foi o lar da Ordem Jedi, uma ordem de forças de manutenção da paz sensíveis à força, unidas em sua adesão ao Código Jedi e ao lado luminoso da força. Além de seu papel como centro central de todas as atividades Jedi em toda a galáxia, o templo funcionou como mosteiro para cavaleiros Jedi e mestres Jedi, bem como uma escola para o treinamento de padawans e iniciados. Dentro do templo, o atual Alto Conselho de Mestres Jedi se reuniu por causa de um recente evento importante que repercutiu na força, comunicando-lhes que algo de grande importância aconteceu. Entre este conselho estavam os mestres Jedi, Yoda, Mace Windu, Yadlidui, Oppo Rancisis e Arael Pof, Mika Jiet, Sifu Dias, Yvin Piel, Eticote, Adin Galia e Plu Kon. Os membros presentes consistiam no maior número possível de membros que pudessem estar fisicamente presentes, enquanto alguns assentos permaneceram vazios e alguns displays criados e projetando um holograma devido à ausência de alguns mestres Jedi. O cenário proporcionado pelas altas claraboias e pelas janelas claras mostram luzes tecnológicas iluminando a noite, a partir da torre do conselho que dá para a bela Ecomenópolis abaixo. Um forte contraste é a atmosfera misteriosa e a tensão que está sendo construída e mostrada através dos rostos geralmente calmos, mas frios e sem emoção do Alto Conselho Jedi. Pequenas carrancas, rugas nos traços faciais, seja uma espécie com traços faciais para expressá-lo, a própria atmosfera dá o tom da discussão. Sussurros e palavras são trocados em voz baixa enquanto todos esperam a chegada do último membro do conselho para a reunião. Assim que todos estiverem presentes, o grande mestre Jedi Yoda fala primeiro. Verde de estatura pequena, com orelhas pontudas e alongadas e uma pequena bengala. Apesar de sua estatura, ele é reverenciado por sua sabedoria e poder. Posso comparecer a esta reunião. Agradeço. Chamou minha atenção para algo que aconteceu. Para outros também, ao que parece. Esta reunião foi convocada para discutir o que a maioria, se não todos, de nós vivenciamos recentemente. O mestre Jedi Mace Windu assumiu. Uma onda dentro da força. Afeta todos os que são mais sensíveis. Forte na força é. Respondeu Yoda. Plu Kon faz as perguntas que estão na mente de todos. De onde se originou? Pelas minhas observações e sessões de meditação, não consegui restringir a localização a uma estimativa aproximada. Muito menos suas coordenadas precisas. Alguém teve outra sorte? Mace Windu posa para o resto da sala. O menos falador do conselho atual fala, e parece uma versão feminina de Yoda, que é o mestre Jedi Yadlidon, proeminente em sua precognição e percepções sobre o futuro. Uma perturbação. Desequilibrou a força, mas não se inclina para nenhum dos lados da balança. Não consigo ver o possível futuro desta vergência. Algumas semanas se passaram enquanto Anakin se ajustava à sua nova situação. Seu corpo estava desenvolvendo alguns pelos, pequenos tufos de tom loiro, e ele tinha visto a cor de seus olhos, azuis.
Nos primeiros dias de seu renascimento, ele ficou confuso, mas lentamente começou a ficar animado com as perspectivas do universo em que se encontrava. Ele não apenas renasceu como personagem supostamente com o melhor potencial no uso da força, mas felizmente também trouxe consigo o melhor presente possível de sua vida passada: conhecimento. Conhecimento do futuro, técnicas baseadas na força que poderei recriar através da experimentação e da criação de possíveis novas habilidades. O que tenho focado são habilidades de força ou poderes relacionados à mente. Por quê? Porque é relevante e importante que eu consiga esconder a mim mesmo, as minhas memórias, emoções e pensamentos dos outros, especialmente outros indivíduos treinados e sensíveis à força. Pelo que ele entendeu, ele deveria ser capaz de fazer muitas coisas milagrosas que não teria sido capaz em seu mundo anterior simplesmente porque tem acesso à força. Ele percebeu que já vinha desenvolvendo poderes psíquicos onde começava a sentir as emoções das pessoas ao seu redor, começando a ver os pensamentos dos outros. O controle dessas habilidades é o que ele está tentando alcançar. Ele tem uma compreensão de quais poderes ele poderia praticar, mas não tem por onde começar a não ser ler os pensamentos e emoções de outros seres. Ele deveria ser capaz de, uma vez que tenha o controle deste aspecto das habilidades, começar a experimentar e talvez ele tivesse a sorte de encontrar outras habilidades. Anne, Fi Skywalker, sua nova mãe arrulhou ao entrar na sala. Depois que o teste foi feito pelos droides médicos, ele foi liberado para sua mãe cuidar dele. Pegando o fio segura nos braços. Meu querido menino, você está com fome? Ela adquiriu o hábito de conversar com ele tanto quanto podia, assim como qualquer pai deveria ajudar a desenvolver a mente de seus filhos. Não que ela conheça esse fator considerando sua vida, mas mesmo assim foi um progresso. Isso o ajudaria a reunir informações sobre como falar a linguagem básica, não que ele precisasse disso, considerando a existência da telepatia. Mas conhecer uma língua falada por si só fechará a lacuna de comunicação. Minha Anne. Fi começa a soluçar baixinho, segurando Anakin ainda tentando entender a situação que a colocou nesta posição. Anakin vendo isso começa a pensar consigo mesmo. Muitas vezes eu a vi assim, e ela tenta esconder tão bem. Depois de um minuto ela consegue recuperar a compostura e volta a falar com ele. Descobrindo muitas coisas sobre suas novas habilidades, Anakin decidiu que não quer viver a vida de um escravo. Ele não quer ser apenas mais um peão no grande esquema de coisas que a força dita. Ele conecta e mede. Ele quer ser o dono do seu próprio destino, ser totalmente livre e para isso precisava de um plano de fuga e do poder para realizar o ato. A mãe de Anakin o levou para dormir ao lado dela em seu quarto. Durma agora, Anne. É tarde. Ela tenta embalá-lo para dormir, e ele finge. Depois de um tempo, ela o colocou em sua cama ao lado de sua cama e ela mesma adormeceu na paisagem onírica. No final, tudo depende do poder de alguém. Sem a força para se proteger, você não teria liberdade. Pelo menos não a verdadeira liberdade, no sentido de que você não teria restrições no que faz e a maioria dos desejos poderia ser realizada. É claro que liberdade não significa que você teria tudo no mundo, mas é um começo. Meditação muito básica é o que Anakin vinha praticando para ver se ele conseguia se conectar com a força em um nível mais profundo, dando-lhe alguma ideia do que ele poderia fazer. Considerando que suas habilidades precognitivas também começaram a desenvolver, o que significa que ele tem algum tipo de percepção extrasensorial que lhe permite visualizar as ações que alguém realizaria no momento seguinte. Mas não é isso que ele quer ou precisa. Ele precisa de uma habilidade que o ajude a iniciar sua revolução, sua fuga da escravidão, e ele tem uma ideia do que isso pode ser. Ele pode não ser capaz de controlar aqueles que o rodeiam, a sua mãe, os outros escravos ou mesmo seu actual proprietário, simplesmente porque não tem conhecimento sobre como fazê-lo. Mas o que ele tem é alguma criatividade, poder bruto e com alguma sorte ele poderá fazer alguma coisa. No topo de sua lista de tarefas, controle alguns androides. Isso mesmo, ele formulou hipóteses e consultou a própria força para ver se ela reagiria às suas perguntas, principalmente o ser. Posso recriar a técnica da força Meshuderu. Sendo basicamente filho da própria força, seria lógico que ele pode se tornar tendencioso quando se trata de qualquer coisa que lhe diga respeito. Ele sentiu uma onda, uma resposta à sua pergunta. O que ele sentiu foi a confirmação de que seria capaz de fazê-lo. Então ele tentou. Ele sabe que o original tinha talento em relação à tecnologia. Foi visto claramente como ele foi capaz de construir e reconstruir muitos e vários pedaços e transformá-lo em um androide funcional. Pelo menos foi isso que o original fez. Aqui ele mesmo quer fazer mais do que isso. Meshuderu era um poder da força do lado negro que conferia ao usuário uma compreensão intuitiva dos sistemas mecânicos. Inventado por um Sith e alinhado com o lado negro, Anakin não conseguia pensar em uma habilidade maior para ajudá-lo agora. Considerando que ele mora em uma nave, cercado por outras pessoas como ele e sua mãe, mas a nave tem androides com os quais ele pode usar. Na verdade, o próprio navio poderia ser controlado. Mas primeiro preciso desenvolver essa habilidade. Dado que Anakin já estava começando a ganhar algum nível de compreensão sobre como a tecnologia funciona aqui, enquanto prestava muita atenção, ele também notou seu rápido crescimento. Tão rápido seu entendimento aumentou aos trancos e barrancos, apesar de ter reencarnado recentemente, que mal se passou um mês, pelo menos pelas suas contas. A técnica permitiu que seus praticantes exercessem influência sobre construções inanimadas e robóticas. Através do Meshuderu, as estruturas mecânicas poderiam ser vinculadas à vontade do usuário e imbuídas do poder da própria força. E seu primeiro experimento seria quando ele viajasse para a área comum onde os escravos podiam entrar. Droids estariam patrulhando e ficando de olho em qualquer problema. Felizmente ele era apenas um bebê. Embora fosse estranho se olhasse, mas ainda assim uma criança indefesa que seria incapaz de fazer qualquer coisa, então seria esquecida por fazer algo estranho. Com o androide, isso confirmaria sua habilidade, seu poder e seria o início de sua ascensão. Sheo Palpatine, também conhecido como Darth Sidious.
Nascido 42 anos antes no planeta Naboo, na aristocrática Casa Palpatine, Palpatine descobriu o Sith ainda jovem como um colecionador de artefatos do lado negro. Quando ele tinha apenas 17 anos, conheceu Ego Damas, um empresário Moon que na verdade era o Lord Sith Darth Plagueis. Sob a manipulação de Plagueis, Palpatine matou seu pai e se comprometeu com os ensinamentos do lado negro de seu novo mestre como Darth Sidious, vivendo uma vida dupla por muitos anos, servindo uma carreira imaculada como embaixador de Naboo no Senado Galáctico enquanto aprendia com seu mestre e treinava um jovem Zabrak que mais tarde se tornaria conhecido como o assassino Sith Darth Maul. Seu mestre Plagueis junto com ele eram excepcionalmente habilidosos e poderosos na força, e foram capazes de esconder suas identidades dos Jedi por décadas. Atualmente Darth Sidious planeja ultrapassar de acordo com a regra de 2 de Bane, assassinar Darth Plagueis e usurpar o papel de mestre Sith. À medida que Plagueis continua cada vez mais obcecado e privado em sua busca pela chave para a vida eterna, Sidious manipula a política galáctica, o que culminaria em seu plano de reformar a República Galáctica em um império, sendo ele mesmo o Imperador Supremo. Involuntariamente, um experimento feito por seu mestre Darth Plagueis tornou-se responsável pela procriação de Anakin Skywalker, o escolhido. Este foi o resultado do impulso insaciável e obsessivo de Plagueis pela vida eterna. Sidious e seu mestre, sem dúvida, sentiram a forte presença que distorceu e enviou uma mensagem para a maioria dos indivíduos sensíveis à força altamente treinados ou aqueles com grande potencial através da força. Assim como o Alto Conselho Jedi convocou uma reunião para discutir a onda, Sidious e seu mestre também se reuniram e tentaram localizar essa presença. Infelizmente, já se passaram algumas semanas desde a última vez que a presença foi sentida e mergulhar profundamente no lado negro da força não os ajudou a localizar esta perturbação. Seu mestre apontou para ele e lhe deu a missão de localizar a fonte dessa perturbação, e ele, por sua vez, enviou seus próprios assassinos treinados para localizar a fonte. Ele também está de olho nos Jedi, caso eles tenham algo a ver com essa onda, mas eles estão tão confusos quanto ele e seu mestre. Felizmente, sua punição por seu fracasso contínuo foi adiada por causa do desejo de seu mestre pela juventude eterna. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito de seu assassino Sith treinado favorito, Darth Maul. Sidious é um mestre cruel. O desejo de encontrar a fonte diminuiu, mas o desconforto de não saber algo que pudesse interferir em seus planos definitivamente o perturbou. Mais tempo inevitavelmente se passou, e o pulso através da força foi empurrado para o fundo de sua mente, pois ele tinha uma república galáctica para manipular. Seu desejo de se tornar o imperador e criar e reformar a república no império que ele dominaria estava no topo de seus objetivos. Capítulo 3. Escape da escravidão 1. Tatooine. As desoladas areias do deserto de Tatooine uivam, e o ar frio e árido do planeta causa temperaturas congelantes enquanto metade do planeta esfria por causa do pôr do sol. As 3 luas Gomrasen, Germessa e Shenine orbitam lentamente e iluminam o céu noturno estrelado, não deixando espaço para sombras mais escuras. Dentro da capital de facto, Mozespa, os sons abafados de atividade ecoavam em todos os edifícios do distrito principal. Em contraste, a distração dos escravos, onde os escravos eram colocados, era totalmente silenciosa, um refúgio para contrabandistas e atividades criminosas. De vez em quando era possível avistar os cérebros desencarnados daqueles que pertencem à Ordem Belmar flutuando em potes pendurados abaixo de seus corpos androide semelhante a aranhas. À noite, quando acontecia a maioria dos negócios feitos através do mercado negro criado no planeta Tatooine, a maior parte da riqueza acabou por chegar à cidade de Mozespa, sendo a maior parte adquirida através do jogo e do comércio fora do mundo, especialmente através do lucrativo mercado negro. O afluxo de empreendimentos comerciais impulsionou o crescimento de Mozespa, acabando por garantir a sua importância regional como centro de atividade econômica e financeira. A maioria dos principais bens econômicos exportados comercializados fora de Tatooine eram óleo de dilário, oxalato de sílica e, claro, escravos. O que foi importado foram diversas tecnologias consumíveis devido às condições planetárias e água. Com as altas tarifas impostas pelos UT, alguns acreditavam ser capazes de escapar de pagá-las fazendo negócios na capital de facto do planeta, mas muitas vezes se viam enganados e falidos, se não por meio de jogos de azar por simples azar. Dentro de um edifício, onde se produzia muito barulho, onde os clientes economicamente mais ricos vêm para jogar fora os seus créditos ou outras coisas que possuem, incluindo escravos. Numa mesa, um jogo era disputado por 4 indivíduos de características alienígenas muito distintas e um de origem humana. Um dos indivíduos alienígenas era um Toydarian, uma espécie senciente e alada capaz de voar. Traços masculinos, pele azul, olhos laranja. Uma altura diminuta de 1,37 metros, pés palmados de pato, 3 dedos das mãos e dos pés. Seu rosto tinha um formato estranho com pelos faciais e um focinho longo e adunco que lembrava uma tromba e dentes tortos e presas faciais. Sua aparência não é muito diferente de uma mosca hibridizada e exagerada. Uma característica única a ser observada é que os Toydarian eram conhecidos por serem obstinados e resistentes à manipulação mental com a força. O nome dele é Vato, sem sobrenome, pois os de Toydarian só podiam ter sobrenome se viessem de uma família nobre ou real. A maior parte de sua vida foi passada no exército do governo toydariano como soldado servindo a uma monarquia. Porém, ele deixou Toydaria após sofrer uma lesão e foi para Tatooine, onde observou os nativos Java venderem produtos usados e decidiu abrir seu próprio negócio. Isso resultou nele iniciando um ferro velho, apropriadamente chamado de Jun Shop de Vato. Hoje é o dia em que ele ganharia alguns novos escravos, ou teria ganhado, mas pode muito bem ser a última vez que veria a luz do dia ou as areias de Tatooine. O jogo era aposta de créditos ou posses em apostas ou jogos como Sabak, e era uma forma popular de entretenimento na galáxia há milênios.
O jogo era desenfreado em Tatooine, propagado pela atividade criminosa e pela cultura em desenvolvimento dominada pelos Uti. Os jogos de azar, de facto, revelaram-se bastante influentes em toda a história galáctica e continuariam a influenciar os anos vindouros. Um jogo comum jogado em Tatooine entre jogadores ávidos era o Sabacc. Sabacc é um jogo de cartas popular, frequentemente jogado com apostas altas. Quando jogado profissionalmente, o jogo era supervisionado por um dealer, seja orgânico, como no Outlander Club de Coruscant, onde dealers Q-Guide de 4 braços distribuíam as cartas e recebiam dinheiro para casa, ou mecânico, como em outros locais, onde o Sabacc automatizado droids revendedores supervisionavam os procedimentos. O RYN afirmou ter inventado o baralho e as cartas Sabacc como meio de adivinhação. O jogo Sabacc usava um baralho de 76 cartas com 60 cartas numeradas divididas em 4 naipes e 2 cópias de 8 cartas especiais. Cada jogador recebe 2 cartas, às vezes 5, dependendo do conjunto de regras em jogo na mesa, que constituem a sua mão. Existem 4 fases em cada mão: apostar, pagar, trocar e desenhar. No cenário atual, 4 jogadores e um androide negociante automatizado cercam uma mesa. Um humano, um Toydarian, um Siniten e um Ut estão atualmente envolvidos em um jogo de Sabacc. Restam apenas 2 deste grupo para disputar a partida atual e os lances são de alto valor. Se alguém olhasse de perto, seria capaz de identificar o Ut como Gardula, o Velho. Através de um intermediário, Gardula, o Velho, está usando para fazer uma aposta. Esta aposta inclui 2 de seus escravos, e se ela perdesse, teria que transferir a propriedade de seus escravos. Esses 2 seriam identificados como Fi Skywalker e seu filho de 3 anos, Anakin Skywalker. Falado na língua Altese Teitok Butmalia. Shuba, Atema Ubavama Minkijos. Sem bargon. Hora de apostar. Ei você, desta vez você vai pagar, mosca pequena. Sem barganha. Fala o gigantesco em tamanho Ut. O tradutor assistente fala galáctico básico para que aqueles que estão na mesa possam entender. Minha senhora disse, é hora de apostar. Você, Toydarian, pagará e não haverá negociação. O tradutor omite alguns detalhes e altera algumas palavras para melhor transmitir e esconder alguns insultos. Tchê, Ut gordo e estúpido e seu ego ainda mais gordo. Pensa que o Toydarian está por dentro, mas expressa ainda seu maior desejo de agradar a mulher do senhor do crime. Sim, sim, obrigado. Se eu pudesse ser tão bom quanto você. Os outros jogadores podem obviamente dizer o que o Toydarian está tentando fazer, ganhar favores e parece funcionar um pouco. Grancha Minkijos. Boss Bocha dá. Muito bom, mosca pequena. Vamos em frente. Minha patroa diz, muito bem, e para continuar com o jogo. O tradutor escravo traduz, obviamente omitindo alguns detalhes novamente. Assim começa a última partida de alta intensidade, para decidir se Vato finalmente conseguirá alguns escravos para si ou se Gardula, o Velho, recuperará as perdas sofridas. À medida que o planeta gira lentamente e continua seu ciclo dia-noite de 34 horas, 17 horas a 17 horas. O tempo passa lentamente como na iluminação das luas da noite, um edifício em particular é mais barulhento que a maioria. Por dentro do intenso jogo que acontece entre Gardula, o Velho, e Vato, o novo traficante de lixo da cidade. Até o momento o jogo entre os dois não havia progredido muito, a margem de manobra foi dada do lado de Gardula, mas Vato tinha algo na manga. A risada profunda do Ut ecoa pela sala dos jogadores. HU. Atema do Peikoana da Nu, ganhou Bana na Book Nu Bocha da. Desta vez eu vou vencer, e você nunca vencerá, pequena mosca. Diz o crime Ut senhor em um tom arrogante. O tradutor, é claro, mantém a tradução cordial. A patroa diz, eu vou vencer e você não. Acrescentando seus próprios centavos, o tradutor também acrescenta. Para simplificar, com uma cara de pôquer, Vato não revela seus pensamentos íntimos, enquanto o público também fica quieto com medo de potencialmente incorrer na ira de um infame senhor do crime Ut. A torcida, na expectativa dos resultados finais do jogo, faz silêncio. Jogo pronto, o vencedor é Vato. O androide revendedor automatizado anuncia enquanto a multidão começa a se dispersar por 2 motivos. Não querer estar perto de um lorde do crime Ut furioso e porque a emoção do jogo acabou. Shoi. O quê? Indignada por ter perdido, ela solta alguns palavrões em sua língua nativa. Hehehe. Vato dá um pequeno giro no ar batendo suas pequenas asas de mosca, como uma princesa, enquanto murmura baixinho para si mesmo em um estupor de embriaguez. Gardula, a velha, irritada, começa a sair rapidamente do cassino, mas não antes de entregar uma importante documentação ao seu tradutor assistente escravo. Gardula fala brevemente para o alienígena parecido com uma mosca. Bumalia Tuatum, Ambeava Polui Bed Shemikei Mishags. A aposta está feita e você conseguiu me enganar com meus escravos. Depois de se enfurecer um pouco, ela elabora mais suas instruções e fala com seu tradutor escravo. Shalya Bubocha da Bushum Oliaki, Bushags Nibokavan, Robosca. Dê à pequena mosca a documentação e o controlador de escravos, então vamos lá. O tradutor nem se dá o trabalho de traduzir antes de jogar a documentação e colocar o controlador de escravos na mesa do cassino antes de prontamente seguir sua amante. Vato lentamente desce de seu estado de euforia. Ele não apenas ganhou uma quantidade generosa de créditos, mas também conseguiu seus próprios escravos. Escravos humanos, mas ainda assim escravos que provavelmente lhe permitiriam aliviar parte de sua carga de trabalho. O que ele não sabe é que não apenas seus novos escravos se libertarão, mas mesmo que o fizesse, ele chegaria à conclusão de que os escravos seriam inúteis para ele poder ajudá-lo. Onde uma seria apenas uma criança e a outra uma mulher fraca, especialmente da espécie humana, pouco capaz de trabalho manual e de educação mínima.
Tatooine. Já se passaram 3 anos desde seu renascimento, Anakin e Fi foram vendidos para o Utgardula Bezadi no planeta deserto de Tatooine, e os dois foram trazidos ao planeta por um cargueiro, embora não tivessem permissão para saber seu destino e o destino do navio. Uma única atualização foi feita durante o voo, deixando os passageiros do navio lotado extremamente desconfortáveis. Durante o voo, ele teve premonições de corridas de pod e teve uma visão de si mesmo, um homem mais velho, correndo pelas planícies de Tatooine. Estranhamente, tenho recebido mais do que apenas sonhos de corridas de pods. Acordados do sonho por sua mãe, que o carregou para fora do navio quando desembarcaram, eles se alinharam diante de Gardula e seus assessores. Que espécie feia, pelo menos feia para minha sensibilidade humana normal. Anakin estava certo ao dizer que os Ut não pareciam muito atraentes aos olhos, especialmente para as pessoas que não sentiam atração por eles. Mais tempo se passou e Anakin se acostumou a morar aqui em Tatooine. Enquanto era escravo de Gardula, ele se tornou amigo dos companheiros escravos Kitster Shanshani Banai e Palakvi Texa, um humano e Twi'lek. Embora os 3 tenham sido vendidos a outros mestres, eles continuaram amigos, pois todos moravam em Mozespa. Anakin decidiu seguir a trama por enquanto, pois seria mais fácil escapar da escravidão se fosse de Vato e não dos Ut. Vários meses após sua chegada a Tatooine, enquanto consertava um vaporizador fora da residência de Gardula, Anakin decidiu tomar a iniciativa e modificar o dispositivo. Seu trabalho foi observado por Vato, um traficante de lixo toidariano que frequentemente jogava com Gardula em corridas de pod ou em jogos de azar na área local. Impressionado, o Toydarian apostou pela custódia dos Skywalker e ganhou, tornando-se o dono do par 2 dias depois. Só que Vato sentirá algumas dores mais tarde. Anakin teve tempo suficiente para roubar secretamente alguns androides de seus antigos proprietários de escravos, e quando foi transferido para Gardula, ele também roubou alguns dela. Com cuidado, mas furtivamente, ele escondeu os androides aqui no planeta Tatooine após a chegada. Meshuderu com certeza era um trabalho. Ele tinha que dar isso e não ficou muito surpreso por ter conseguido aprender tão rapidamente devido ao talento original. Mas agora que ele tem 3 anos, ele se desenvolveu para ser capaz o suficiente para usar uma arma, não que ele precisasse disso, considerando que seus androides se tornariam armas. Mas isso não significa que ele não treinaria para usar uma. A arma top de linha em mente era uma pistola. Com alguma ajuda da força seria possível segurar e mirar corretamente onde ele precisaria atirar. Por enquanto, porém, isso seria deixado para mais tarde. Ele tem uma mosca para lidar agora. Capítulo 4. Escape da escravidão 2. Tatooine. Vato saiu lentamente do cassino, com os sentidos entorpecidos, tropeçando para cima e para baixo com seus ganhos. Apesar de seu estupor de embriaguez, Vato ainda está claramente ciente do que está ao seu redor, mantendo-se atento a possíveis problemas ao sair do cassino. Os sentidos ainda estão entorpecidos, mas não a ponto de ele ignorar, felizmente em parte devido ao seu treinamento e experiência como soldado em seu planeta natal. Os olhos astutos de contrabandistas e outros criminosos olhando de cima a baixo são notados no fundo de sua mente. TCH. Eu deveria ter trazido alguma proteção padrão. O que eu estava pensando? Embora o planeta ainda seja considerado separado do seu ciclo noturno, e à medida que a atmosfera começa a aquecer à medida que o amanhecer se aproxima rapidamente, a noite está a diminuir e o ruído do dia está a tornar-se mais proeminente. Na entrada e saída do cassino, o Toydarian Vato sai do cassino enquanto tenta estar em alerta máximo. Infelizmente, a sua capacidade de pensar alguns passos à frente no futuro e depois ficar bêbado limitou as suas hipóteses de escapar ileso, pelo menos, do cassino e, na pior das hipóteses, de ser completamente roubado e possivelmente morto. Felizmente, dependendo da perspectiva de cada um, nenhum destes eventos acontecerá por qualquer um dos criminosos ou contrabandistas que o vigiavam, em parte por causa de Gardula, mas principalmente por causa do que está prestes a acontecer a seguir. Continuando seu caminho pelas ruas pouco povoadas e com atividade insignificante, ele aparece na frente de sua loja. À medida que os sóis duplos de Tatooine nascem, do lado de fora do seu ferro velho nada parece ter mudado, mas o interior guarda uma surpresa. Girando lentamente as chaves da entrada e abrindo as portas, Vato solta um grunhido de dor antes de poder registrar o ocorrido e imediatamente cai no chão de seu estabelecimento. Deixado inconsciente por algum tipo de taser, uma criança com cabelos loiros e olhos azuis sai das sombras. Bem, isso foi mais fácil do que pensei que seria. A criança não identificada comenta com uma voz estridente. Vários outros seres se dão a conhecer. Droides construídos pela natureza para serem blasters combativos e não letais, prontos para atirar no veterano soldado Toydarian abatido. Minha mãe certamente não gostaria que eu fizesse esse tipo de coisa. Um androide se aproxima e relata a situação. Mestre, nós protegemos as instalações. Vocalizou o androide de combate atualmente na frente da criança. Bom, procure o Toydarian, então deixe-me ver o que ele tem, e eu também gostaria que o resto ajudasse a proteger a loja. Depois de revistar o Toydarian, coloque seus pertences no balcão e jogue-o em um dos navios prisão. Entendido. Meshuderu com certeza faz maravilhas e finalmente não preciso me preocupar com a detonação do implante e a morte instantânea de mim ou de minha mãe. Apesar de ter certeza de usar Meshuderu no implante para controlá-lo, finalmente tenho liberdade. Esta criança, com não mais de 3 anos de idade, não é outro senão Anakin Skywalker. Ao seu redor havia buracos e peças que a maioria consideraria lixo, um balcão e outras peças mecânicas. O estado atual do negócio de ferro velho de Vato não é tão bom, na melhor das hipóteses mediano. Mas é isso que você ganha por tentar iniciar um negócio em um sistema de propriedade dos Ut, também um planeta que está imerso na escravidão, em abundância de atividades criminosas e muito mais.
Má tomada de decisão de sua parte, mas é exatamente esse ferro velho que alimentaria e financiaria o início de sua própria facção. Primeiro de tudo, faça com que Vato transfira tudo o que possui em seu nome para o nome da minha mãe, porque seria estranho para uma criança ter acesso a um negócio, riqueza e ser capaz de controlar o dinheiro e o ferro velho. É hora de tirar esse implante de mim e depois da minha mãe. Mestre, o ferro velho atualmente não tem muitas peças para construir mais androides. Aproxima-se de um androide. Ok, sem problemas. Por enquanto preciso de alguns androides médicos para iniciar a operação que estou planejando. Também acompanhe minha mãe quando ela acordar na loja. Desejo surpreendê-la. Acordada pelo som de peças mecânicas entrando em sua casa, Fi Skywalker fica confusa e um pouco preocupada com o barulho. Levantando-se de seu quarto, ela se aproxima rapidamente da porta do quarto de Anakin para se certificar de que ele está bem. Antes que ela pudesse entrar no quarto de Anakin pela porta da frente, o som de várias batidas foi ouvido, de textura metálica contra a superfície do material pedregoso. Vou verificar Anakin primeiro, depois ver o que está acontecendo, pensou a mãe preocupada e excessivamente protetora. Abrindo a porta, ela fica surpresa e assustada ao mesmo tempo com a ausência de sua pequena Annie. Entrando em pânico, a convidada na porta começa a tentar bater de leve na porta com muita paciência. Apesar disso, só aumenta o pânico que Fi está sentindo no momento, com muitos pensamentos passando por sua mente. Apesar do pânico, sua expressão facial não revela seus sentimentos internos, uma característica aprendida para ajudá-la a sobreviver à escravidão contratada. Aproximando-se rapidamente da sala principal dos alojamentos esparsos e apertados que mostram as condições de vida de um escravo, ela hesita em abrir a porta. Não, tenho certeza que está tudo bem. Pode até não ter nada a ver com Annie. Em um estado semidelirante por causa das emoções maternais protetoras que reagem à situação, ela abre a porta da frente e fica surpresa com um androide à sua frente. Senhora, recebi ordens do mestre Anakin para ir buscá-la e acompanhá-la até seu destino. Vocalizou o androide. Mestre Anakin? Fi pergunta surpreso. Afirmativo, repetindo ordens. Mestre Anakin quer que você seja escoltado até seu destino. Repetindo-se. Incrédulo, mas em um estado muito mais calmo antes de Fi questionar o androide. Meu Annie pediu para você me acompanhar? Onde ele está? Ele está seguro, ok? Ele está ileso, certo? Uma enxurrada de perguntas foi dirigida ao androide. Afirmativo, o mestre está bem. Só me disseram para trazer você, nenhuma outra orientação foi dada. Mais uma vez repetindo suas ordens, o androide responde. Ok, num tom mais calmo, ela finaliza. Decidindo fazer perguntas mais tarde e pensando apenas em seu filho e em seu paradeiro, Fi segue o androide até o destino pretendido sem hesitação, sem pensar se isso era uma armadilha pelo valor dado aos escravos e em parte pelo desejo de vê-la. Criança sã e salva. Certo. Leve-me até Anakin. Enquanto o androide acompanha sua mãe, o pequeno Anakin decidiu que a loja precisa de alguma redecoração e redesenho de interiores, ao mesmo tempo em que assume o controle e atualiza as medidas de segurança dentro da loja. A loja também passará por uma reformulação de marca, de modo que, em vez de um ferro velho, ela será transformada em um empreendimento comercial adequado. Os produtos principais incluirão uma variedade de droides, armamentos, arsenais e peças atualizadas necessárias para várias espaçonaves atualmente em circulação, tornando-se lentamente um empreendimento intergaláctico, mas isso é para o futuro. Neste momento, a transferência dos direitos de propriedade está sendo processada, e logo em seguida, quando sua mãe chegar e ele a surpreender com a nova liberdade encontrada, ele poderá desocupar o implante da bomba de dentro de sua cabeça e de dentro de sua mãe também. Fazer um balanço e revisar o inventário atual foi fácil. Ficou muito mais fácil com a ajuda da técnica da força Meshuderu, conhecendo facilmente tudo que está armazenado nos sistemas informatizados, espalhando seus sentidos através da força. Ele é rapidamente capaz de determinar completamente o ambiente e então começa a usar a telecinesia para mover e limpar a área circundante. Enquanto ele faz algum trabalho servil sendo preguiçoso e usando a força, preguiçoso por causa de suas atuais capacidades físicas devido à idade. Os androides percorreram com sucesso o complexo e foram capazes de coletar qualquer coisa de interesse. De restos de relíquias e recordações que definitivamente se originaram dos dias de Vato como soldado e vários outros blasters de vários tipos, particularmente modificados para a forma de um Toydarian. Outros androides começam a pesquisar ainda mais dentro do complexo do Ferro Velho e invadem a sala de Vato e vários bairros. No momento em que tudo está cuidadosamente embalado e separado em pilhas do que é valioso e do que é lixo e deve ser raspado em partes, já passou tempo suficiente para Anakin deixar seu estado de meditação e sua mãe chegar. Annie, você está aí? A voz de uma mulher vem de fora para a entrada da loja. Mãe, estou lá dentro. Anakin responde. Não devo agir muito como um adulto, caso contrário pareceria estranho. É seguro mostrar inteligência avançada e grande talento inato para basicamente tudo, mas não devo me expor demais. Até mesmo em relação à minha própria mãe. Entre mãe, vou explicar tudo. Ok, Annie. A mãe de Anakin Skywalker, também conhecida como Fi Skywalker, é uma mulher de 20 e poucos anos, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros e pele levemente bronzeada, distintamente diferente da coloração de seu filho Anakin. Fi Skywalker é uma pessoa pacífica, altruísta e gentil. Para enfatizar que ela é tão pacífica, altruísta e gentil é a frase, o maior problema neste universo é que ninguém se ajuda. Certamente isso é verdade, considerando o quão cruel a galáxia e as pessoas dentro dela podem ser. Ela ama muito seu filho Anakin e está disposta a se sacrificar para permitir que Anakin tenha a possibilidade de uma vida melhor. Durante seu tempo sob o comando de Gardula, Fi ainda tinha esperança de que eventualmente seria livre, mas acabou aceitando sua sorte na vida e teve alegria em criar seu filho com um relacionamento positivo com Anakin, valorizando sua vida modesta na trilha dos
escravos. Sua esperança de escapar e se libertar de seu status de escrava reacendeu-se com o nascimento de Anakin, mas 3 anos se passaram e não há muito ou nada que possa ser feito. Viver nos bairros comunitários durante seu tempo como escravas da senhora do crime Gardula Bezadi, a velha, não serviu para encorajá-la. Anne, você está bem, ileso e seguro? Você não se meteu em nenhum problema, não é? Fi questionou o filho em tom levemente repreensivo e preocupado. Estou bem. Tenho uma surpresa para você, só isso. Acabei de pedir ao meu androide que trouxe você para que eu pudesse compartilhar as notícias realmente boas, nada boas e emocionantes. É claro que Anakin tranquiliza sua mãe, mas vai além para convencê-la a ouvir o que ele quer dizer, colocando alguma ênfase em sua importância. O que foi Anne? Obviamente aliviada por seu filho estar seguro, mas ao mesmo tempo curiosa com a excitação evidente na voz de seu bebê, ela o faz continuar. Nós somos livres. Anakin afirma. Livre? Liberdade. Livres de sermos escravos, podemos viver uma vida onde não estaremos mais algemados, escravizados e forçados a fazer coisas para entretenimento de nossos donos. Não somos mais propriedade. O que você está dizendo, Anne? Está tudo bem, podemos voltar para a senzala. Em tom derrotado, sem perceber a situação, ela tenta convencê-lo a ir embora. Mas acontece que ela também convenientemente se esquece dos acontecimentos que a levaram a estar aqui. Parece que ela precisa de provas. Deixe-me pegar a documentação recém-criada e mostrá-la a ela no dispositivo digital aqui, para que ela possa ver que fomos libertados da escravidão. Olha aqui, mãe. Esta é a prova. Aproximando-se hesitantemente do dispositivo, ela repassa lentamente o texto, mal conseguindo ler o básico galáctico devido a ser pouco instruída, se não tiver educação, mas é capaz de decifrar as partes importantes. Isso é, não posso acreditar. Eu sou não. Somos livres, meu filho e eu livres. Ela não precisava mais sonhar e ter um profundo desejo de liberdade. Tornar-se sentimental, excessivamente emotivo e um pouco cansado por causa de todos os procedimentos matinais foi, sem dúvida, algo que a pegou desprevenida. De repente, ela recebeu a liberdade e tudo o que ela queria fazer era sentar-se e processar as emoções e a possibilidade de tal coisa acontecer. Depois de alguns minutos, Fi sai do estupor e questiona o filho. Como? Capítulo 5. Transferência de ativos. Tatooine. Dentro de uma nave em um local não revelado, uma figura toidariana desperta lentamente em sua cela de prisão. Vato está confuso, sente dores e dores de cabeça e, no geral, sente como se tivesse passado por uma guerra novamente. Ele sente frio, ou pelo menos está fazendo contato com algo que está frio. Ele também se sente contraído onde a maior parte de seus movimentos e mobilidade estão enfraquecidos, se não parados completamente. Tentando ter uma noção do que está ao seu redor, ele lentamente tenta se sentar e, ao fazê-lo, percebe ainda mais dificuldade em tentar mover qualquer um de seus membros. Felizmente, sua visão e capacidade de ouvir não foram prejudicadas para que ele pudesse se recompor e compreender sua situação atual. O que foi prejudicado, entretanto, é sua capacidade de criar som, a capacidade de falar. Olhando ao seu redor, Vato se depara com 4 paredes de cor preta e cinza metálica suave e uma porta unidirecional com paredes revestidas de aço com uma pequena janela dupla de vidro, reforçado na parte superior da porta. Ao se ver, ele vê que foi capturado ou sequestrado por alguém desconhecido e posteriormente preso, e pela tecnologia usada para prendê-lo, a pessoa deveria ser algum tipo de criminoso de baixa riqueza. Obviamente não há muitas pessoas em Tatooine que não sejam consideradas criminosas ou escravas de algum tipo, mas pelo menos saber da quantidade de riqueza de uma pessoa poderia ajudá-lo a discernir se ele será escravizado, morto, colhido de órgãos ou experimentados o ajudam. O mestre chegará em breve, continue de guarda e certifique-se de que o prisioneiro esteja seguro. Essas são suas diretrizes. Vocalizou a voz robótica sintetizada de um androide de fora de sua cela de prisão. Afirmativo. Outro responde antes que a batida do metal possa ser ouvida ressoando e diminuindo antes de ser incapaz de ouvir qualquer outra coisa. O mestre? Isso não parece nada ameaçador, mas me diz que apesar das condições em que fui mantido, a pessoa que me aprisionou tem a ajuda de androides. Espero poder negociar uma saída disto, oferecer algo ao meu captor. Jogue com a ganância deles, parece que eles precisam disso. Decidindo ser produtivo em relação à sua situação, Vato tenta encontrar alguma falha na armadilha em que se encontra e nos itens usados para restringir sua mobilidade. Infelizmente, nada que pudesse ser feito imediatamente para melhorar sua situação, nada de sua experiência como soldado o ajudaria aqui, onde seu treinamento apenas ensinava como ser capaz em um tiroteio e mesmo assim, ele não era bom nisso. O tempo passa, os segundos se transformam em minutos e os minutos em horas. E do lado de fora de vez em quando algum ruído acontecia para indicar a mudança no posicionamento do androide do lado de fora, de vez em quando se movendo aparentemente fazendo alguma coisa. Eventualmente uma comoção um pouco maior está ocorrendo fora de sua cela e pelo som, pode ser seu captor ou salvador. Neste ponto, ele escolheria qualquer um dos dois com preferência por um salvador, mas ele duvida que alguém arriscaria voluntariamente sua vida por ele. E espero que se fosse um salvador, não fosse um inimigo vindo atrás dele por parte de sua dívida com seu planeta natal. Pensando bem, meu captor poderia ser um cobrador de dívidas ou algum agente da lei para me trazer de volta para a toidaria. Um som abafado é ouvido de fora, uma voz, mas ao contrário dos androides, é claramente de uma pessoa real. Algo está errado, a voz é um pouco aguda para ser um adulto, mas posso estar apenas tendo alucinações por falta de hidratação e resquícios da minha ressaca. Ora, olá! Alguns minutos antes com Anakin. Tentar convencer a própria mãe de algo aparentemente impossível, mantê-la calma e explicar coisas que ela não teria que pensar antes é cansativo mentalmente. Emocionalmente também. Depois de uma explicação longa, completa e cuidadosamente editada dos eventos que levaram a mim e a Fi, finalmente resolvi suas emoções.
Depois de resolver tudo e dar aos androides suas diretrizes e ordens sobre o que e o que não fazer, ajude ainda mais FI a aprender como operar ou comandar os androides em geral. No futuro, eu próprio não planejo administrar o negócio e espero ser capaz de automatizá-lo totalmente através do uso de vários robôs e inteligência artificial que passaram por um processo de condicionamento completo e extenso, tanto através de Meshuderu quanto de programação avançada, para mantê-los leais. Por enquanto, a inteligência básica que a atual coleção de droids possui é suficiente, especialmente se eu criar ou redesenhar alguns para serem otimizados nas áreas de economia, marketing, contabilidade e muito mais. Caminhando rapidamente pelas dunas arenosas de Tatooine, a criança conhecida como Anakin se depara com um navio bem escondido enquanto é escoltado por alguns droids de combate armados e prontos para qualquer coisa dar errado. Não posso ter muito cuidado com minha própria segurança. Aproximando-se da baía de entrada rebaixada, 2 droids estão alertas e prontos. Esses androides ficam atentos enquanto seu jovem mestre se aproxima. Relatório. Comandos de Anakin. Mestre, o prisioneiro foi mantido nas condições que você desejava. O Toydarian está gravemente desidratado e parece estar em estado de choque, e ao monitorar seus sinais vitais nada de significativo foi encontrado. Um dos 2 estados de androides. Eu irei sozinho. O resto de vocês fica por aqui e faz o que quer que seja, guarda ou algo assim enquanto eu cuido de alguns negócios. Anakin diz em um tom brincalhão. Entrando no navio no hangar, Anakin ordena que os androides fiquem do lado de fora enquanto ele desce a passagem até seu prisioneiro. Ao entrar na baía de contenção deste navio de baixo custo roubado de alguns contrabandistas de baixo nível, a visão lamentável de uma mosca moribunda é trazida à tona. Muito lamentável. Ok, talvez não. Eu não me importo muito. O androide parado do lado de fora da cela de Vato se afasta rapidamente, já sabendo para que seu mestre está aqui. A porta se abre automaticamente como se o navio estivesse vivo e mostra o Toydarian em plena forma. Ora, olá! Exclama Anakin em um tom brincalhão condizente com sua idade atual. Anakin se aproxima e rasga as múltiplas tiras de fita adesiva que cobrem toda a boca de Vato, permitindo finalmente respirar um pouco melhor e ter acesso à capacidade de falar novamente. Depois de respirar algumas vezes, mas claramente incapaz de pronunciar uma frase adequada ainda, solta o quê? Mal conseguindo pronunciar qualquer palavra, Vato fica surpreso porque o que se aproxima dele não é um ser adulto, mas uma criança humana com não mais do que alguns anos de idade. Isto é onde a diversão começa. Anakin dá um sorriso bastante assustador que é desconcertante para Vato. Ainda confuso sobre a situação em que se encontra, Vato tenta exigir algumas respostas, falando mal da criança. Escute aqui, garoto, o que está acontecendo aqui, que me aprisionou aqui e me tirou dessas amarras? Bem, isso não é jeito de falar com seu diretor. Ainda brincalhão, Anakin antagoniza a mosca. Calha a boca, garoto, não tenho tempo para seus jogos. Deixe-me sair, ou pelo menos chame algum adulto que esteja no comando aqui. Vato diz em um tom muito mais acalorado. Tendo uma noção das emoções de Vato, mesmo que ele devesse estar protegido, Anakin lentamente começa a desvendar seus pensamentos olhando em seus olhos. Alguns pensamentos errantes passam pela mente de Vato, mas a maior parte de suas emoções de medo se dissiparam ao ver uma criança, ajudando a diminuir qualquer guarda mental colocada. Achei que seria mais difícil entrar em sua mente, considerando que Toydarian e outras espécies que têm a mesma característica são capazes de permanecer inalteradas por algumas técnicas da força relacionadas à mente, como o infame truque mental dos Jedi. Mesmo assim, é interessante porque isso me diz que não preciso me preocupar em não conseguir entrar na mente dos outros. Ainda seria um desafio violar as mentes de indivíduos sensíveis à força e seria muito mais difícil se eles aprendessem minha técnica da força baseada na leitura das memórias de outras pessoas. Outra criação que Anakin criou para si mesmo para facilitar sua vida. Ainda passando pela mente de Vato, já que a maioria de suas defesas mentais internas caíram por causa da combinação da forte dor de cabeça causada pela ressaca, desidratação, o choque, a confusão e a turbulência emocional de sua situação tornaram tudo muito mais fácil de mergulhar em suas memórias. Fazer isso, porém, causará uma grande quantidade de danos, pois ele ainda não atingiu um nível proficiente em ser capaz de visualizar as memórias de outra pessoa com danos, pesquisando e extraindo minuciosamente o que é importante para ele, como informações e códigos de acesso para vários esconderijos e contas preenchidas com vários valores de diferentes tipos de moeda, juntamente com documentação. Enquanto isso acontecia em tempo real, apenas 3 segundos se passaram exibindo as incríveis habilidades mentais que Anakin desenvolveu através da prática. Toda essa prática compensa. 40 horas todos os dias. Ling Ling ficaria orgulhoso. Há algumas coisas em sua memória que mostram o quão covarde e nojenta essa mosca é, e parece que a galáxia, se não o universo em geral, ficaria melhor sem ela. Tecnicamente, ele não teria muito impacto geral em nada, dado o seu estado atual e mesmo antes de eu ter tirado tudo dele. Infelizmente preciso me livrar de todas as testemunhas no meu estado atual. Garoto, você está me ouvindo, seu pirralho não é bom. Inútil. Vato fica impaciente enquanto Anakin leva apenas alguns segundos até terminar de fazer o que deseja. As palavras de Vato se arrastam quando ele diz isso e começa a driblar ao mesmo tempo devido ao dano mental sofrido. Meu negócio aqui está resolvido. Não preciso mais de você, você tem mais sorte do que a maioria teria, em parte porque consegui tudo o que preciso e não preciso mais de você para experimentar. O que isso significa? Exasperado, Vato pergunta. Isso significa que você é descartável. Anakin termina e o androide do lado de fora da cela entra com o blaster pronto. Espere, espere, espere. Posso te dar tudo o que tenho. Tudo? Vato implora em uma última tentativa desesperada de viver em um estado em que sua mente está se degradando lentamente. Não há necessidade. Faça isso.
Fora da nave, os vários androides estão tendo pequenas conversas entre si, esperando que seu mestre retorne e dê instruções quando de dentro ouve-se o som de um blaster. O barulho silencia instantaneamente os androides e a equipe pronta e em posição de sentido, pois eles sabem que seu mestre terminou seu trabalho. Um minuto depois, Anakin volta para fora saindo da doca. Certo. Agora vou seguir em frente com minha vida, experimentar um pouco de liberdade e colocar muitos dos meus planos em ação. Movendo-se em linha com seu mestre, eles partem enquanto o outro androide de dentro arrasta o cadáver sem vida de Vato para se livrar e definir o curso para sua próxima direção. Vocês irão na minha frente e se posicionarão no ponto de contato, e certifiquem-se de não causar muitos problemas. Preciso que as coisas corram pacificamente. Não gostaria de arruinar minhas chances de ganhar mais poder agora. Mestre afirmativo. O grupo de droides responde em uníssono e rapidamente embarca na nave para partir para sua localização. O navio dá partida e, com cuidadosa precisão, sobe para o céu enquanto Anakin e os androides restantes se movem ao longo das dunas arenosas de Tatooine sob os sóis gêmeos em chamas. Eu sei que Annie disse que está tudo bem e tudo, mas ainda me preocupo com a segurança dele. Ele é inteligente e confio em suas decisões, mas algo parece um pouco errado ao mesmo tempo. Os pensamentos de Fi Skywalker se confundem tentando aceitar seus novos sentimentos. Por que eu confio tanto nele? Anakin usou um pouco das técnicas de leitura intermediária com as quais se acostumou para aumentar o nível de confiança que Fi sente por ele. Mas o que você pode fazer? Uma criança de 3 anos diz que tem grandes planos e desejos ambiciosos e, ao mesmo tempo, é seu filho. Ele quer partir para as estrelas fazendo sabe-se lá o que, mas ainda espera que ela seja cúmplice e aceite suas escolhas. Muito provavelmente não. Felizmente, suas técnicas de força criadas, mesmo sendo um movimento desagradável contra sua mãe, ele precisa ou não da permissão dela para o que está por vir, e ele certamente não deixará passar todas as oportunidades que puder ter em um universo em que reside atualmente. A presença da magia espacial teria sido mais do que suficiente para convencê-lo. Não importa, vou parar de pensar mais nesse assunto. Eu deveria ter fé nas capacidades do meu filho, apesar da idade dele. Capítulo 6. Lidar com o Diabo 1. Tatooine. A grande vantagem dos androides é a falta de necessidades que a maioria das criaturas vivas precisa, como sono, comida, bebida, moral e outras coisas usadas para manter um indivíduo bem cuidado e feliz com seu empregador. Droids não precisam de nada disso. A desvantagem, porém, é a falta de flexibilidade que os androides têm no que diz respeito à sua programação. Seu nível de inteligência é insuficiente, mas é bom o suficiente para executar algumas tarefas que estão pré-programadas neles, e eles têm alguma adaptabilidade limitada nas tarefas que lhes são atribuídas. Simples, mas eficiente e altamente econômico, especialmente quando posso usar Meshuderu e usurpar diretamente o controle deles de qualquer um de seus proprietários anteriores. Já se passaram alguns meses desde que sua própria liberdade foi conquistada, o que agora lhe permite colocar mais planos em ação. Não ser olhado por alguém acima parecia libertador. O que aconteceu com Vato foi que ele morreu. Ele viveria um destino pior do que a morte se tivesse vivido simplesmente porque as técnicas criadas por Anakin poderiam ferir mentalmente a pessoa em quem foram usadas. Foi o que aconteceu com Vato. Sua saúde mental teria piorado até a morte cerebral. Então foi uma morte rápida após o fim de sua utilidade ou deixá-lo ser torturado, e Anakin não é tão sádico a ponto de obter prazer com a tortura, especialmente porque Vato nem teve a chance de fazer nada com ele ou sua mãe. O negócio de ferro velho anteriormente pertencente e desenvolvido por Vato agora se desenvolveu bem e foi reformado para melhor atender ao gosto de Anakin em estilo e valor econômico. Um simples negócio baseado em um revendedor de lixo tornou-se algo um pouco mais padronizado, já que os produtos agora vendidos começaram a variar de lixo. Atualmente, os droides não estão sendo vendidos ou colocados em leilão simplesmente porque ele precisa de todos os androides que puder, mas o que ele adquiriu e vendeu foram vários armamentos roubados ou adquiridos vendidos ao público. A maioria dos clientes que passam por aqui são de origens duvidosas, o que provavelmente significa que eram criminosos. Não há dúvida de que fornecer armas aos criminosos pode ser visto como perigoso para o público, mas ele não poderia ganhar muita riqueza, pelo menos não na posição em que se encontra neste momento, sem correr esses riscos. Felizmente, ele tem planos nesse sentido em particular e, dentro de 1 ou 2 meses, será capaz de estabelecer uma conexão com alguém que seja o CEO de uma empresa de base tecnológica. Ele tem outros planos para expandir seus negócios e tornar-se legítimo dentro da República no futuro, mas por enquanto ele pode começar a assumir outros pequenos negócios localizados em Tatooine. Construa um pouco mais de riqueza e prestígio no sentido econômico e, em seguida, tente automatizar seu negócio para que não dependa muito de sua contribuição o tempo todo. Isso ajudaria não só a si mesmo, mas também a sua mãe no futuro no que diz respeito à gestão, porque ele planeja envolvê-la de alguma forma. Isso ajudaria a dar a ela um propósito na vida e ela poderia usar a riqueza que sobrou para ajudar a comprar escravos livres. É claro que esta não é uma solução permanente ou boa, de qualquer forma, ajudaria ela e outras pessoas. E aqueles que forem libertados poderiam tecnicamente se tornar separados dos ramos em desenvolvimento da empresa. Anakin não quer deixar de ser uma simples empresa internacional, mas quer se expandir para o estado em que esses grandes comerciantes se tornam. Ele quer que se torne em escala galáctica, e o que é conhecido por atingir níveis tão altos quanto esse foi a Federação do Comércio, uma organização corporativa que é uma das mais ricas e que ganhou a maior parte de sua riqueza controlando a navegação interestelar que passa pela orla. Territórios baseados. Esse é o estado que ele deseja que o seu alcance. Pena que no futuro ele se dissolveu e ficou sob o controle de Palpatine para seu recém-formado Império Galáctico. Agora não posso permitir isso, posso.
Seria muito gentil da minha parte colocá-lo sob meu comando voluntário, deixando de lado os planos para ultrapassar e controlar totalmente a Federação do Comércio, as suas operações e papéis principais no comércio interestelar e na navegação como um conglomerado. O que precisa ser feito para dominar lentamente a economia de Tatooine é atingir especificamente o que é necessário. Em primeiro lugar, quando se olha para a extensão de terra e terreno em geral em Tatooine, não há muito que possa ser feito para revitalizar o planeta. Isto não leva em conta as condições atmosféricas que tornam o planeta quase inabitável. A Terra moderna não está em condições de abrigar uma grande população. É por isso que Anakin colocou os olhos em Datomir e na sua grande quantidade de terras férteis, porque apesar das suas ameaças e perigos potenciais, ainda há muito para explorar, colher ou controlar naquele planeta. Pensando em Tatooine e no que o planeta poderia se tornar, existem apenas 2 recursos naturais sem incluir seus escravos neste planeta que é considerado um grande produto de exportação. Embora as principais importações que Tatooine tem demanda frequente sejam tecnologia, consumíveis e água. Já comecei a criar um negócio baseado em várias tecnologias, mesmo que por enquanto seja apenas armamento. No futuro a tecnologia não será demais para a população em geral de Tatooine. As principais indústrias que Anakin deseja atingir são a produção de alimentos e água. Dada a importância da água para Tatooine, a criação de explorações agrícolas ou de tecnologia que pudesse produzir mais água neste planeta árido seria lucrativa, mesmo que apenas no futuro. No início custaria muito investimento, tempo e esforço, mas no final valeria a pena. As principais exportações de Tatooine, óleo de dilário e oxalato de sílica foram encontradas apenas em Tatooine. O óleo de dilarium, como o nome sugeria, era um óleo usado para abastecer quase tudo, e dadas as riquezas inexploradas de Tatooine, muito dele ainda poderia ser encontrado ou extraído. Embora o oxalato de sílica fosse um mineral que podia ser encontrado em vários locais de mineração, antigos e novos no planeta, e geralmente era considerado apenas algo de valor em termos de joias. Uma espécie de cristal, onde seu valor é comparado com outros materiais como diamantes, rubis e outros materiais. Ao assumir o controle das várias minas e colocá-las sob seu controle, Anakin poderia lucrar e ajudar a adquirir mais financiamento para reinvestir em seu negócio em desenvolvimento. Isto é mais fácil de dizer do que fazer, pois o processo é muito mais complicado do que devido à natureza do planeta. Os Hutt estão no controle, ou mais especificamente Jabba, que é um senhor do crime Hutt, está no comando. Os Hutt eram conhecidos como gangster galácticos cujo grande conselho Hutt controlava o sindicato do crime do clã Hutt. Um Hutt famoso foi o senhor do crime Jabba, que governou um enorme império criminoso a partir de seu palácio em Tatooine. Os Hutt não eram apenas um sindicato criminoso baseado em clãs com enormes impérios criminosos, mas também uma espécie. Uma maneira de começar a apostar ou reivindicar as terras de Tatooine é se tornar o líder das espécies nativas sencientes, os Java e Tusken Raiders. Não seria tão difícil controlá-los através do respeito e do medo, pois eles respondem muito bem à violência, mas também aos atos de misericórdia. Também não faz mal o fato de eu poder manipular suas emoções através de sua técnica recentemente criada, mas isso só estaria lá para reforçar a lealdade absoluta e garantir que eles seguiriam minha lei e ordem. Não queremos repetir o mesmo evento que aconteceu originalmente com a mãe do Anakin original. Dantooine. Dantooine era um mundo agradável de pastagens, rios e lagos. O planeta estava localizado no setor raio-balo da orla exterior, em um ponto final da flecha de Mito, cujo outro ponto final estava no setor Obtresta, embora o próprio Dantooine ainda estivesse muito distante da maior parte do tráfego galáctico. Acolheu uma pequena população espalhada entre assentamentos unifamiliares e pequenas comunidades com grandes propriedades de terra. Sua população senciente consistia principalmente de simples agricultores humanos, embora Dantooine também fosse o lar da raça Dantari primitiva. O que era realmente importante era a pessoa conhecida como Naru Senar. Naru Senar é um homem não tão comum da espécie humana e, ao mesmo tempo, é o CEO da Santi Senar Technologies. Apesar de ser proprietário de um dos principais concorrentes da Corellia Engineering Corporation, Senar ajudou a corporação a projetar o bem-sucedido cargueiro leve YT-1300. Ele, sendo o empresário que era, veio ao remoto planeta de Dantooine para alguns acordos comerciais. Ele veio em sua nave estelar de última geração e desceu brevemente ao planeta enquanto eles estavam de passagem, e ele apenas teve a oportunidade de tentar ver se havia algo de valor. Talvez, apenas talvez ele pudesse tirar a sorte grande ao encontrar algum tipo de material valioso, mesmo que isso não o ajudasse em seu negócio. Ele sempre poderia encontrar maneiras de lucrar. Ele já estava no planeta há alguns dias e não havia encontrado nada que pudesse aproveitar, nem os moradores locais ou outros transeuntes poderiam oferecer mais nada para ele. Houve uma ocorrência estranha que o levou a esperar um pouco mais antes de continuar seu caminho. Vários droides de combate escoltando outro droide mais avançado que seria classificado como tradutor ou protótipo de droide baseado em comunicação se aproximaram de mim. Simplesmente veio até ele e lhe propôs uma parceria que envolveria os benefícios da produção atualizada de droides, onde eles seriam mais inteligentes e teriam um maior grau de design avançado de inteligência artificial. Prosseguiu explicando que seu criador também queria conversar com ele sobre outras coisas além desta proposta, acreditando que geraria uma renda enorme. Era suspeito, mas ao mesmo tempo o grau em que o androide mensageiro e os tipos combativos ao seu redor eram muito melhores ou atentos e pareciam processar e aprender melhor do que outros exemplos, apesar da claramente falta de peças de qualidade. Ele suspeitava que poderia muito bem ser uma fraude que foi muito bem executada, mas só o tempo diria. Enquanto esperava ainda mais pela chegada dessa figura de proa que criaria ou criou algum tipo de nova tecnologia, o androide com suas assinaturas dirigiu-se a ele em uma saudação formal. Saudações ao CEO da Santi, ou também conhecida como Senar Technologies, Naru Senar.
Vim novamente para informá-lo sobre algumas informações importantes que meu mestre me passou. O androide atualmente falava no padrão básico intergaláctico. Eu esperava conhecê-lo pessoalmente, ele não tem tempo. Sarcasticamente e um pouco arrogantemente, Narro percebe isso como uma fraude em potencial. Negativo. O mestre não está impedido de conhecê-lo, mas decidiu que as negociações entre as partes devem ser mantidas anônimas. É mesmo? Bem, vá em frente e me conte esta informação importante. Desconfiante, ele ainda fala em tom sarcástico. O androide aparentemente ignora o tom de Narro e cumpre sua tarefa. O mestre quer informá-lo sobre uma tentativa de assassinato contra a vida de seu filho. É realmente assim que você está indo? Algum tipo de ameaça contra minha família? Sério? Posso garantir que isso não é brincadeira e que o atentado contra a vida de seu filho será um fracasso porque, em vez disso, eles implantaram um dispositivo em sua nave estelar. Foi plantado lá por Xixar, liderado por seu prelado, uma ordem religiosa fanática politeísta. Dos Xixarianos. O androide tenta explicar. Tenho certeza de que você já ouviu falar deles. Esta organização se dedicou à fabricação de alta precisão. Para esse fim, eles fundaram a empresa Orshal Engineering. São fornecidas mais elaborações do androide. Ridículo. Por que eles iriam me atacar, e muito menos meu filho? Obviamente nervoso, questiona Narro em tom exigente. Pelo que o mestre disse, este seria o segundo atentado contra a vida de seu filho. 9 anos atrás, Raitin Senar, seu filho se infiltrou no Xixar, roubando informações valiosas deles enquanto se passava por um convertido à ordem. Pelo que ele realmente era, o Xixar tentou assassiná-lo. Por que não ouvi falar disso então? Seu filho não lhe contou sobre suas escapadas? O androide vocalizou respondendo com uma pergunta própria. Fiquei um pouco perplexo, acreditando que isso era uma farsa, mas antes que Narro pudesse fazer qualquer outra coisa, foram dadas gravações que mostravam o engano do próprio filho contra o Xixar. O mestre disse que você seria mais complacente em ouvir quando recebesse todas as informações. Parado do lado de fora de sua nave que descia para Dantooine, o homem conhecido como Narro Senar está sem palavras. Capítulo 7. Lidar com o Diabo 2. Starliner de Narro Senar acima de Dantooine. Dentro da área de atracação do Starliner, um pequeno navio foi deixado para inspeção antes de ser estacionado adequadamente. Este navio deixado passar foi enviado pelo Xixar, enviado sob o disfarce de outro parceiro comercial que veio entregar alguns suprimentos e outras informações relevantes. Na verdade, o Xixar e seu líder religioso conhecido como Prelado queriam reivindicar sua vingança contra Raitin Senar, pois falharam em sua primeira tentativa. O Prelado passou a acreditar que Raitin poderia ser encontrado no mesmo Starliner em que seu pai Narro estava. Por quê? Porque quem não tentaria proteger seu filho, e que criança não procuraria o pai em busca de ajuda para evitar o perigo, principalmente quando se trata de suas vidas. No Starliner pessoal de Narro, o prelado enviou alguns de seus funcionários para se infiltrar e implantar um dispositivo explosivo para garantir que Raitin morreria, infiltrando-se e roubando seus segredos tecnológicos. Narro e seu filho Raitin faziam parte do rico e secreto clã Senar, que tinha uma história de design de naves estelares que remontava a milhares de anos. Raitin desde jovem foi criado e teve uma educação rica, mas secreta, e ao entrar na adolescência frequentou a Universidade Técnica Rigoviana e a mente do jovem rapidamente se voltou para a engenharia, desenvolvendo uma visão que via a vida como uma série de quebra-cabeças de engenharia. Rápido para aprender e com um desejo predominante de estímulo intelectual, Senar ficou inquieto dentro dos limites de sua família de classe alta, buscando se distinguir e ser imprevisível e inovador. Na adolescência, ele começou por conta própria para deixar sua marca de forma independente. Senar pegou seus próprios fundos pessoais e criou sua própria empresa de escotismo. Os jovens percorreram as rotas estelares, mapeando novas rotas do hiperespaço e sondando as regiões desconhecidas para encontrar mundos habitáveis e exploráveis. Algumas de suas descobertas, como um buraco negro desconhecido que encontrou, Senar guardou para si, vendo uma possível vantagem futura em tal conhecimento pessoal. Outros ele compartilhou e vendeu, obtendo um lucro considerável e tornando-se rico de forma independente aos 20 anos de idade. Ele construiu uma fortuna pessoal sem a ajuda de sua família e intocável por eles. Raitin assumiu uma série de identidades falsas e trabalhou com empresas concorrentes, passando pela gestão da Corelia Engineering Corporation, Bactoid Armor Workshop, Encon Corporation e até mesmo da Trade Federation. Lá, ele ganhou experiência em primeira mão disfarçado, sem a distração do nome de sua família, e aprendeu diversas técnicas de seus concorrentes. É claro que mais tarde ele criou uma identidade falsa para sua infiltração no Xixar. Com seus estudos corporativos onde alguns diriam que a espionagem foi concluída, Raitin retornou para Santi Senar, onde seu pai, Narro, criou um workshop interno para Raitin dirigir. A Senar Design System se especializaria em trabalhos exclusivos e contratados pessoalmente para os ultra-ricos, e seu laboratório clandestino de projetos avançados trabalhava em projetos experimentais de ponta, com especialização em tecnologia de acionamento de íons. O Xixar presumiu e previu corretamente a localização de Raitin, a bordo do iate da família com seu pai para um cruzeiro de lazer. Algumas horas se passaram e Narro voltou ao Starliner visivelmente chateado e ligeiramente pálido. Esta viagem era para ser um cruzeiro prazeroso, mas teve que ser arruinado quando ele fez uma viagem até aquele planeta remoto. Ninguém queria questionar por que ele havia ficado chateado, pois temiam perder o emprego, assim como seus familiares próximos que também não questionaram, especialmente porque esta viagem era para ser aproveitada. Narro pode ficar ainda mais chateado do que estava e a maioria não queria que isso acontecesse. Ele é um homem rigoroso, e esse foi um dos aspectos que levou seu filho a fazer coisas pelas costas como a espionagem, que muito em breve colocaria o próprio Narro e seu filho Raitin em apuros.
Pai, bem-vindo de volta. Como foi sua pequena escapada até aquele planeta atrasado? O jovem Raiten, atualmente com 22 anos, aproximou-se de seu pai, descartando o atual estado emocional de seu pai. Apesar da experiência de Raiten em espionagem e do intelecto genial, ele cometeu erros quando se tratou de sua infiltração no Xixar. O que Raiten não sabia era que alguém havia conseguido capturar o que ele havia feito com perfeita clareza através de um dispositivo de gravação instalado no Instituto Xixar. Quem fez isso foi o misterioso mestre daquele androide que se aproximou dele naquele mesmo dia. Naru não gostou do filho, pois o ajudou a ser reintroduzido na empresa e lhe deu um departamento próprio. Pelo menos ele foi capaz o suficiente para criar novos avanços em sua função principal como empresa de construção naval. Se seu filho tivesse cometido erros, ele poderia ser punido pelo clã porque a empresa deles era uma subsidiária da controladora Sant Corporation, liderada por outra família conhecida como Sant. Se o que aquele androide disse estivesse correto e as evidências fossem fabricadas, isso poderia significar a ruína para sua posição dentro da empresa. Seu título de CEO desapareceu. A carranca de Naru aumentava à medida que ele se aproximava do filho e piorava ainda mais quando o jovem falava com ele com um sorriso inofensivo. O que há com essa expressão no seu rosto, pai? Aconteceu alguma coisa desagradável com você? É claro que Raiten não sabe porque seu pai está chateado e com quem está especificamente chateado. Calha a boca, garoto. Você fez algo pelas minhas costas que não posso ignorar. Naru estava indeciso sobre como enfrentar a ameaça de morte. Foi sério ou algum tipo de piada de mau gosto? Se fosse verdade, então ele, sua família e seus subordinados, além de ajudá-lo em sua viagem de lazer, estariam em perigo. É verdade que ele faz parte de um clã rico e reservado que às vezes se vê acima do público, mas sempre teve um fraquinho. Inferno, ele até ajudou seus concorrentes, a Corporação de Engenharia Coreliana, e ajudou a corporação a projetar o bem-sucedido cargueiro leve YT 1300. Involuntariamente ou não, ele os ajudou a criar algo que poderia ter se beneficiado se ele roubasse alguns de seus planos de design. Sendo o melhor homem que era, não recorreu a isso, mas sim ao seu filho. Seu único filho fez algo que ele mesmo nunca faria. Apesar do mundo corporativo baseado em altos escalões ricos e líderes corruptos, na maioria das vezes coisas como essa aconteciam. Ele não concordou com seus métodos. Foi assim que criei meu filho. Apesar de sua preocupação interior, ele cuidava de seu filho, como qualquer pai faria e acreditava tê-lo criado corretamente. Mas parece que ele estava errado nessa suposição. Vendo o rosto e as feições jovens de seu filho, ele pôde ver sua esposa dentro dele, dentro de seus olhos. Para a segurança de seu filho, ele faria qualquer coisa e parece que foi pego de calças abaixadas. Inseguro sobre como lidar com a situação que se apresentava a ele, ele só poderia proceder com cautela. Rapaz, chame a atenção da tripulação e informe-o sobre uma possível bomba implantada no Starliner. Naru ordena ao filho. Bombear? Raiten questiona. Sim, possivelmente há um dispositivo explosivo em algum lugar deste navio. Quero evacuar não apenas a mim e a você, mas, se possível, a tripulação também, mas é improvável que isso aconteça. Então, quero que você pegue o navio menor e escape para o planeta. Pai, você não pode estar falando sério? Uma bomba? Com o nosso nível de segurança? Raiten estando tão certo da segurança que eles têm e sabendo que os mercenários designados por Xixar não seriam capazes de rastreá-lo aqui, ele não se preocupa com outra tentativa de assassinato. Esta é uma ordem. Entre em um navio menor e saia enquanto eu tento ajudar na busca pelo artefato explosivo. Naru quase grita com seu filho. Caso haja um dispositivo implantado aqui e eu não consiga encontrá-lo a tempo, quero que saiba que te amo. Agora vá. Naru continua depois de se acalmar. Raiten, confuso e um pouco preocupado com o tom de seu pai, decide ouvir e sai do banheiro sem mais ninguém ouvindo ou ouvindo o que aconteceu entre os dois. Agora, para descobrir se o que aquele androide mestre disse era verdade. Acho que vou descobrir de qualquer maneira. O que Naru não sabe é que os mercenários já embarcaram em sua nave, mas ainda não plantaram um artefato explosivo. Os mercenários que haviam se infiltrado com sucesso no Starliner de Naru agora tentavam silenciosamente se movimentar pelos vários aquedutos e ventilações da nave. Eles eram uma banda bastante cara e por isso tinham um alto nível de habilidade. Esta comissão específica que lhes foi entregue teve um lucro muito elevado, mas, tal como tudo o resto na galáxia, também teve um elevado nível de risco. Não é diferente de uma aposta, e se tivessem sucesso ficariam ricos. Um pequeno baque foi ouvido nos espaços pequenos e apertados. Um dos membros mercenários acidentalmente fez um som. SHHHH, fique quieto. Não encha isso para o resto de nós. Se você quiser ser pego, vai e faça isso. Mas não teste minha paciência. O comandante nas fileiras repreendeu discretamente o membro por meio do dispositivo de comunicação. Sim, senhor, desculpe. Uma resposta curta, também falada em voz baixa, foi dada. O início da missão estava indo muito bem, onde a pressão e o nível de perigo foram superestimados. Mas o que se esperaria quando a tripulação do Starliner estivesse relaxada devido à natureza do cruzeiro era vagarosa. É claro que ainda era mantido um certo nível de segurança para garantir que nada pudesse causar problemas ao proprietário ou ao seu filho. Normalmente, a maioria dos problemas de nível inferior nunca atingiriam seu nível, porque seria considerado incompetência se eles não fossem capazes de resolver o problema sozinhos, sem que alguém de nível superior se envolvesse. Não ocorreriam muitas situações para que algo assim acontecesse. Os mercenários, algumas horas atrás,
atrás estavam se divertindo muito, e estimulados pela ideia de um cliente que pagava tão alto, fez com que seu próprio nível de habilidade diminuísse um pouco. Isso não teria sido um problema se tudo estivesse a correr conforme o planeado, mas muito recentemente as medidas de segurança foram aumentadas. O pessoal do navio estava frenético e começou uma busca em larga escala por todos os lugares, começando pela área de atracação onde seu próprio navio de fuga havia sido colocado. Isto aumentou a dificuldade da missão em questão, onde agora sua rota de fuga não tinha sido completamente cortada, mas passou a ser fortemente monitorizada. O pessoal também em busca de pânico também prejudicou sua causa. Vários androides também patrulhavam múltiplas áreas da nave, mas o mais importante era os motores onde era o alvo principal e pretendido. Se o dispositivo explosivo que trouxeram a bordo fosse plantado nas áreas designadas para motores, seria produzida uma explosão grande o suficiente para destruir o navio. Verificando sua equipe e mapeando o caminho dele e de sua tripulação, ele decidiu que eles precisariam deixar esta área em breve, especialmente porque havia atividade indicando que as passagens onde eles estavam escondidos poderiam ser verificadas. Ligando brevemente seu comunicador, ele fala: "Ok, precisamos nos mover e nos mover rapidamente." Comandos curtos e simples foram dados. "Certo. Ok. Afirmativo." Várias respostas foram dadas. Eles silenciosamente e habilmente percorreram os espaços escuros e claustrofóbicos, serpenteando pelos túneis. Lentamente, mas com segurança, chegaram a uma área que já havia sido verificada e liberada pelo pessoal do navio. Isto foi confirmado através do uso de tecnologias especializadas e um vírus programado para invadir o banco de dados dos navios para que eles pudessem mapear o navio originalmente. Agora está sendo usado para redirecioná-los para áreas mais seguras. Deveríamos estar seguros por enquanto. O que eles não sabiam é que não estavam tão seguros quanto imaginavam, mas por enquanto estavam seguros. Por agora. Capítulo 8. Lidar com o Diabo 3. Dantooine. Uma pequena nave parte do cruzador Starliner acima de Dantooine em direção ao planeta, seguindo em ritmo acelerado. O navio pousa apressadamente em uma área coberta e escondida dos habitantes locais e de qualquer pessoa que esteja procurando por um navio de desembarque. O navio era semelhante a uma cápsula de fuga destinada apenas a ser usada em emergências e dentro do navio continha um passageiro de alguma importância. Hayten Senar, a criança jovem, inteligente, independente e rica e a próxima na fila para liderar a empresa de construção naval conhecida como Santi ou Senar Technologies. Hayten Senar é um homem nascido no planeta e é seu mundo natal, Coruscant. Ele tinha 1,8 metros de altura, cabelos pretos, olhos azuis e pele clara e pálida, além de ter apenas 22 anos de idade. Nasceu em uma família rica e antiga do Corey Wolds e cresceu como membro da aristocracia Corey, com todas as expectativas de luxo e cultura que acompanhavam tal origem. Ele era um jovem altamente competitivo, mas com o tempo começou a concentrar seus esforços apenas nas áreas para as quais sabia que estava apto, minimizando suas chances de decepção. Ele desenvolveu uma mente altamente curiosa que rapidamente se voltou para a engenharia. Ele tinha um desejo constante de inovar e aperfeiçoar, e constantemente pensava em novos designs. Hayten não seguiu nenhum código moral. Em vez disso, abordou as questões desapaixonadamente. Ele considerava a emoção excessiva uma fraqueza. Ele considerou todos os desafios da vida como problemas de engenharia e trabalhou para resolvê-los em seu próprio benefício. Seu objetivo era o poder, a capacidade de fazer e construir como desejasse, que é o que a maioria das pessoas deseja, a verdadeira liberdade para fazer o que alguém deseja. Mas seu desejo pode muito bem corrompê-lo, e ele se preocupa como tal. Preocupa-se com a possibilidade de se tornar complacente, sem capacidade de mudar e de se adaptar a qualquer coisa, mas suas preocupações podem ser excessivas. Não ser tentado por luxos físicos como comida, bebida ou sexo, apenas aqueles de mente o atraíam. Hayten também abordou a amizade apenas como mais uma ferramenta. Ele preferia amigos que pudesse manipular e aproveitar em seu próprio benefício em vez de companheiros. Na verdade, ele preferia sua própria companhia e passava grande parte do tempo sozinho, apenas com sistemas droides ao seu redor. Hayten preferia uma filosofia de design mais elegante e aristocrática, na qual os navios eram projetados para máximo desempenho e beleza, indo além e entregando força com precisão e sutileza. Ele também preferia encomendas pequenas e personalizadas em vez de navios produzidos em massa, e em sua primeira década na empresa, dedicou suas energias a esse ideal e defendeu-o, reclamando do que considerava o endurecimento dos ideais de design e, mais importante, falta de imaginação. No entanto, ele não era totalmente avesso à produção em massa, mas apenas deixou esse aspecto do negócio para outros. À medida que inovava e produzia trabalhos personalizados ou, mais especificamente, atualmente deixava isso para seu pai. Muitas vezes ele se inspirava nos erros de outros e investia pesadamente nos esquemas fracassados dos concorrentes, especialmente em projetos que não tiveram sucesso devido a razões simples, para que pudesse corrigir quaisquer falhas de design e depois usar os projetos fracassados para seus próprios fins. Apesar de sua natureza sem moral e com pouco cuidado no mundo, ele sabia que manter seus subordinados felizes era produtivo para seus planos e futuro, principalmente no que diz respeito ao seu ramo de trabalho, onde a espionagem era comum. Ele garantiu que seus engenheiros se mantivessem confortáveis e felizes e pagasse bem a todos os seus funcionários. Eram apenas os burocratas e contadores que trabalhavam para ele que ele desprezava e não mimava. Embora os produtos profissionais criados por ele consistissem principalmente de naves espaciais, suas habilidades pessoais de engenharia eram versáteis, e ele projetou muitos produtos, desde androides e sistemas neutralizadores de droides até sistemas de segurança e cadeiras, tanto para uso pessoal quanto corporativo. No geral, ele poderia ser considerado uma pessoa normal, com uma formação extraordinária e um conjunto de habilidades que seriam benéficas para
qualquer pessoa que o empregasse, mas também seria prudente ficar de olho por causa de sua disposição e história. A pequena nave que abriga Raiten finalmente pousa no remoto planeta Dantooine, em um terreno arborizado esparso e exuberante abaixo. Atualmente era o ciclo noturno do planeta em que ele estava e Raiten podia ver as duas luas com o sol poente como pano de fundo. Um planeta terrestre no sistema Dantooine do setor Raio-Balo da região norte dos novos territórios da orla exterior, localizado perto do sistema Sinsan e Angor. Dantooine foi o quarto planeta em órbita de sua estrela Dinah, e foi orbitado por duas luas. A lua principal brilhava com um tom púrpura claro, enquanto a menor tinha um tom esverdeado. O que realmente era o principal ponto de interesse neste planeta remoto era o seu templo Jedi, que havia sido abandonado muito recentemente, com poucas operações ainda em andamento. Fora da vista da maior cidade de Dantooine, conhecida simplesmente como Dantou Town, Raiten havia se estabelecido. Sem saber qual será seu próximo curso de ação, ele pondera. Se ele quisesse escapar e sair deste planeta e ir para os mundos centrais, possivelmente Coruscant, ele precisaria pegar as rotas do hiperespaço, mas ele não sabe se a ameaça do dispositivo explosivo era real ou não. Tudo poderia ser falsificado, e seu pai estava levando isso muito a sério. Considerando suas opções, ele se lembra das informações básicas deste setor, em particular das pistas do hiperespaço de Dantooine. Duas rotas do hiperespaço passavam perto de Dantooine, a longa e sinuosa rota comercial Veragi, e a menor flecha de Mito, uma rota remanso de Dantooine a Jaimus oferecia uma viagem mais rápida. Apesar de estar próximo de ambas as pistas, Dantooine não era facilmente acessível. Das espécies que viviam principalmente em Dantooine eram humanos, mesmo que não fossem nativos, eram os únicos habitantes conhecidos, sem nenhuma outra espécie senciente originária deste planeta e nenhuma outra desejando se estabelecer aqui. Talvez eu precise esperar os resultados do que meu pai me informou. Só então saberei verdadeiramente se o Xixar localizou com sucesso as coordenadas de onde estou. Se isso for verdade, talvez precise considerar a possibilidade de alguém me trair por dentro. A maior parte dos meus investigadores foi selecionada através de um processo de seleção oficial baseado no mérito. Mas isso não significa que o período de teste seja infalível, e é perfeitamente possível que um dos membros da minha divisão tenha fornecido a informação. Ou mais provavelmente, faz parte do Xixar. Partindo dessa linha de pensamento, Raiten decide pelo menos ter uma ideia melhor de seus arredores, permanecendo escondido para ter certeza de que não foi seguido. Então ele mostra seu incrível intelecto e talento em relação à mecânica e programação, e usa um pequeno androide que ele projetou pessoalmente e pode ser usado em missões do tipo escoteiro. À frente de seu tempo, muitos diriam, mas ele acredita que ainda pode ser melhorado, especialmente porque ele não o projetou originalmente e estava atualmente na fase de protótipo, mas ele o modificou para funcionar melhor. Obviamente, o que ele quer dizer com não por seu projeto é que não foi originalmente criado por ele, onde ele adquiriu a maioria de suas ideias ao confiscá-las por meio de seus trabalhos morais, de outra forma cinzentos, por meio da espionagem. Ele começa a trabalhar e nem 20 minutos depois já completou o suficiente para que pudesse funcionar e permitir-lhe visualizar a área através de uma função limitada. O que ele não sabia era que esse pequeno androide seria o que faltava para que outra parte se desse a conhecer e lhe desse um acordo que ele não poderia recusar. Dantooine. Ao longo dos últimos 2 meses, nada mudou ou se desenvolveu muito. O negócio estava indo bem, sua mãe aceitava melhor sua atitude e perspectiva madura, apesar de sua idade real. Deu-lhe mais liberdade e seu exército de androides estava indo bem. Mesmo que eles pensassem em ir contra nosso acordo verbal, no final isso não importaria muito, já que eu tinha controle direto sobre todos os seus androides e armamentos atuais através do uso de Meshuderu. O progresso tem sido lento no desenvolvimento dos meus poderes ou habilidades da força. Parece que Anakin precisaria enfrentar um ou vários mestres e ele poderia fazer isso indo até os Jedi. De qualquer forma, está fora de seu plano se infiltrar e obter o máximo de informações valiosas dos arquivos Jedi em Coruscant dentro de seu templo sagrado. Com minhas técnicas de força criadas eu atingi um patamar com minhas habilidades telepáticas e não consegui desenvolvê-las ainda mais. E com invasões mentais eu suspeito que levará algum tempo, muitas pessoas e barreiras mentais mais difíceis para quebrar ou passar furtivamente. Meshuderu também começou lentamente a parar. Parece, infelizmente, que sem orientação adequada eu não seria capaz de ir muito longe. Apesar do suprimento aparentemente limitado de lixo espacial, ele poderia remontar em algo como um exército permanente, o androide que ele possui atualmente, ou a qualidade das peças para seus androides é bastante baixa e antiga para os padrões galácticos. O ferro velho de Vato era realmente um ferro velho. Reaproveitar droides médicos e de comunicação para funcionarem como droides de combate adequados foi um trabalho difícil, pelo menos no início. Ele melhorou com o tempo, à medida que sua habilidade Meshuderu aumentou em combinação com seu talento em mecânica herdado do Anakin original. Outro factor a ter em conta foi o bem-estar da minha mãe, como ela estava e o que estava a fazer e por enquanto ela estava e está satisfeita com o que tem agora, deixando a maior parte da tomada de decisões para mim. É isso mesmo, Fi Skywalker, sua mãe, deixou a maioria das decisões sobre se elas são importantes para ele. Ele não aceitaria de outra maneira, pois isso lhe dá todas as liberdades necessárias com ela como substituta dele até que ele tenha idade suficiente para assumir legitimamente o controle do negócio. Falando sobre o desenvolvimento do negócio, algumas coisas interessantes chamaram a atenção de Anakin. Uma mensagem que continha uma gravação holográfica enviada a ele por sua equipe de droids instalada em Dantooine. Ele queria entrar no cenário antes de Sidious e sabe que o Lord Sith ainda não obteve acesso ou os persuadiu e faria isso em algum momento durante as guerras clônicas. Se eles pudessem ser adquiridos, isso não apenas paralisaria Sidious e quaisquer maquinações que ele tenha para o futuro, mas também me beneficiaria enormemente.
Seja como alguma forma de apoio financeiro ou de outra forma através de alguma chantagem e sedução persuasiva, não do tipo sexual. Já que Raiten Sienar não é influenciado por isso, quero dizer, o domínio do poder, eu ganharia um aliado que me ajudaria a construir minha tecnologia. A razão pela qual eu não conheci Raiten ou Narro foi porque eu sou uma criança e não tenho nenhum apoio, o que significa que há pouca chance de eles me levarem a sério ou me verem como qualquer tipo de ameaça para eles. Então, por meio do Proxy Droid, posso transmitir meu ponto de vista e ao mesmo tempo manter meu anonimato. O que eu coagi a salvar a avaliação deles não foi algo mesquinho, mas seria de grande ajuda para minha causa. Minha causa é a liberdade dos escravos no meu planeta natal, Tatooine. É claro que tenho mais razões além desta, mas também não gosto da ideia de escravidão e não seria bom para meu caráter e minha psique se eu simplesmente a ignorasse. A derrubada do poder dominante levará algum tempo e provavelmente não acontecerá até que as guerras dos clones estejam em andamento. Através do anonimato de Anakin, ele evita muitos dos problemas que a maioria enfrentaria ao tentar executar algum negócio duvidoso, pois o fator de intimidação é fundamental e se os androides fortemente modificados, apesar de sua idade, não funcionassem, ele teria que encontrar outra rota para explorar. Através da dupla pai-filho Sienar, seria mais fácil e muito mais possível registrar o negócio que atualmente pertence a ele para se tornar legítimo. Havia outra tarefa que valeria a pena investigar, mas por enquanto poderia ser adiada. O potencial por trás das magias do lado negro do Datomirian Zabrak em Datomir. Capítulo 9, Datomir 1. Datomir, apelidado de Planeta do Rancor, é um planeta remoto, neutro e obscuro no setor Kelly e lar das Nixisters, Nigrobroters, Blue Coral Divers Clan, Sinjin Mountain e Olin Crag. O planeta, banhado em luz vermelho sangue pela sua estrela central, tinha numerosos continentes invadidos por vegetação, florestas e pântanos. O lado negro da força teve uma presença imensamente forte em Datomir, o que permitiu o cultivo de muitos manejadores malévolos da força nativos do planeta. As Irmãs da Noite, também conhecidas como Bruxas Datomir, construíram seu lar nos pântanos e exerceram magia alimentada pelo próprio poder de Datomir. Datomir também era o lar dos Nigrobroters Zabrak que eram governados pelas Nixisters. Foi também o mundo natal das espécies de rancor semissencientes. Datomir era um mundo remoto e pouco convidativo, embora fosse temperado e verdejante, com uma atmosfera confortável apesar do seu ecossistema desafiador e dos predadores perigosos. Perpetuamente banhado por uma névoa vermelha, seu terreno era cheio de contrastes, variando desde os pântanos escuros em que as Irmãs da Noite viviam até as rochas áridas e ásperas onde os Irmãos da Noite encontravam residência. Os habitantes naturais de Datomir estavam bem adaptados às duras condições do planeta e alguns, como Rancor, eram famosos por sua habilidade combativa. Outras criaturas nativas incluíam aranhas malditas, aracnídeos grandes e agressivos que cuspiam ácido corrosivo, e Nidax, predadores bípedes com braços poderosos que lhes permitiam atravessar facilmente a paisagem. Entre as criaturas nativas mais distintas de Datomir, no entanto, estava o Quirodáctilo, uma criatura gigantesca parecida com um morcego que usava suas enormes asas para voar a alturas vertiginosas e atacar presas incautas. Datomir também possuía vida aquática como o peixe-burra. As famílias de pescadores do planeta Batu cozinhavam e cultivavam o peixe estrangeiro burra para consumo. Outra criatura aquática, o adormecido, era um molusco antigo com 2 grandes olhos lilazes, um corpo coberto de carapaça, antenas e 4 apêndices, e vivia nas profundezas da água azul turva dentro do covil da Irmã da Noite. O dorminhoco era muito importante na tradição da Irmã da Noite, pois tinha um ingrediente vital na água da vida. Datomir, 2 anos depois de se libertar, Anakin embarcou em uma de suas muitas naves, adquiridas, e levou consigo e deixou alguns androides para trás. Com antecedência, ele também havia enviado muitos outros androides para chegar ao planeta antes dele, para ter mais facilidade quando chegasse lá. Assumi um risco calculado ao vir aqui para Datomir, devido aos seus muitos perigos e à forte influência do lado negro neste planeta. Um dos principais riscos era a possibilidade de Sidious vir para cá mesmo depois de ter tirado tudo o que queria do planeta. Duvido que isso aconteça. Antes da Batalha de Naboo, o Lord Sith-Dat Sidious foi até Datomir, que na época estava planejando sua ascensão à supremacia galáctica. Então ele trocou segredos do lado negro da força com a líder das Irmãs da Noite, Mãe Talzin. Ele tomou o filho de Talzin, o Nigrobroter Maul, como seu aprendiz. A relevância de Talzin aqui é que ela é a atual xamã e a mãe do clã das Irmãs da Noite, um grupo de bruxas sensíveis à força que usavam magia para manipular a natureza selvagem ao seu redor e governar seus colegas do sexo masculino, os Irmãos da Noite. A experiência de Talzin em magia foi significativa o suficiente para atrair a atenção do Lorde das Trevas do Sith, Dat Sidious, que quando veio para Datomir ostensivamente e queria trocar os ensinamentos da força do lado negro com Talzin e tomá-la como sua própria aprendiz Sith. O relacionamento deles levou Sidious a proclamar que faria de Talzin seu aprendiz Sith braço direito, mas acabou não se realizando. Em vez disso, o Lorde das Trevas percebeu o potencial do jovem Maul e o sequestrou de Talzin, tirando a criança de seus parentes e de sua herança em Datomir. Anos mais tarde, Maul seria dado como morto na Batalha de Naboo após sofrer ferimentos mortais, mas sua força no lado negro permitiu que ele permanecesse quase morto. No cânone ela estaria ciente da incrível sobrevivência de Maul. Ela foi incapaz de resgatá-lo e assim permaneceu em Datomir para planejar sua vingança contra Sidious e seu Sith, com seu objetivo final sendo a dominação galáctica. Eu poderia usar esses fatos a meu favor e vários outros fatores para persuadi-la a fazer o ritual especial do Datomir Zabrak para me tornar um membro das Dark Sisters ou Darkroters. Ao mesmo tempo percebo a dificuldade em tentar convencê-la devido às múltiplas traições que ela sofreu. Portanto, um dos métodos para garantir que tudo esteja sob meu controle é alavancar minha posição com a capacidade de dominá-los.
O exército de droids que venho acumulando cresceu significativamente com o controle da Cienar Technologies. A principal lealdade de Mãe Talzin era com as Irmãs da Noite e com seu filho Maul, e seus objetivos principais eram se vingar de Darth Sidious e, eventualmente, governar a galáxia ao lado de seu filho. A serviço desses objetivos maiores, ela era dúbia e manipuladora, capaz de controlar várias facções diferentes como mestre de marionetes para atingir seus objetivos, ao mesmo tempo em que mantinha uma fachada de lealdade a seus vários subordinados que não sabiam de suas verdadeiras intenções. Sendo uma poderosa sensível à força por si só e tendo se aprofundado no lado negro, não foi suficiente e ela foi finalmente superada e derrotada por Sidious. Ela possuía uma mente astuta e tática e era capaz de enfrentar de igual para igual com o Lord Sith por um tempo, prevendo com precisão seus movimentos e ajustando suas próprias estratégias de acordo. Apesar do lado negro usado predominantemente por este grupo, as Dark Sisters e Darkroters não se considerariam parte do Sith, apesar das semelhanças em poderes e ensinamentos. Eles tinham sua própria cultura e formação influenciando o que é importante e o que não é importante para eles. Como líder de suas Irmãs da Noite, Talzin as ensinou a não serem leais a ninguém, exceto umas às outras, e a se concentrarem apenas em si mesmas e em suas irmãs. Como sua líder e xamã, as Irmãs da Noite obedeceram às suas ordens sem questionar, assim como seus outros seguidores, como o culto Frangavu. Embora ela cuidasse das Irmãs da Noite, o maior apego de Talzin era com seu amado filho Maul, o que ia contra sua cultura, que via os machos como ferramentas dispensáveis para a reprodução. Depois de perder Maul para seu ex-parceiro Darth Sidious, Talzin desejou resgatá-lo. Mais um fato que poderia ser usado para manipulá-la, já que quando o enredo original da história começar eu poderia ajudar a salvar Maul de ter seu corpo cortado em dois por Obi-Wan. A consideração de Talzin pelos Nigrobroters além de Maul parecia mais alinhada com as tendências matriarcais das Nig Sisters. Apesar disso, os homens sob seu comando respeitavam sua liderança e mostravam preocupação com seu bem-estar, e eram encarregados de guardar o coração de seu poder na aldeia Nigrobroter. O aspecto mais importante de sua importância era seu conhecimento da força em geral, o conhecimento dos rituais especiais usando magia Sith e sua posição como líder de seu povo. Atraí-la para o meu lado será difícil, pois ela tem suas próprias ambições que incluem o filho favorito. De qualquer forma, a principal razão e objetivo de estar em um planeta tão perigoso é tirar vantagem dos rituais e magias do lado negro para mim mesmo. Talzin, uma mulher datomiriana com pele branca e olhos prateados, tinha 2,23 metros de altura. Dado que a altura média dos datomarianos varia muito, não é estranho ver alguém tão alto. Mesmo assim, entre seus pares e vários subordinados, poucos alcançariam sua altura, tanto entre as fêmeas quanto entre os machos de sua espécie e entre as irmãs negras e os irmãos negros aprimorados pelo ritual. O que está acontecendo lá fora? Pensou a xamã enquanto alguns ruídos eram ouvidos do lado de fora de seus aposentos. No planeta Datomir, em um local específico dentro de uma estrutura semelhante a uma caverna, ficava o que é conhecido como a Fortaleza das Irmãs da Noite. A Fortaleza das Irmãs da Noite é o assentamento onde as Irmãs da Noite, lideradas por Talzin, vivem. Escondidas da maioria dos visitantes e habitantes, as cavernas proporcionam calor e locais apropriados para se construir um lar, com construções construídas em grandes pilares que se estendem para cima e sustentam o telhado da caverna. Vários caminhos de pedra construídos em espiral ao redor do lago no fundo da caverna. Atualmente uma comoção estava acontecendo dentro, e os residentes estão inquietos com a aproximação do pequeno exército de droides fora da periferia do acampamento. A maioria das Irmãs da Noite localizadas aqui são guerreiras e estão alojadas aqui desde o nascimento e também no futuro próximo. O que pôde ser documentado foi a falta de homens no interior, apontando para que este assentamento fosse um matriarcado. Enquanto os androides montados fora das Nig Sisters ficam confusos, um pouco perturbados e em pânico com a situação, mas sempre os combatentes semi-treinados eles rapidamente se armam prontos para o combate. Aqueles que moram em Datomir sabem que devem ficar longe das Irmãs da Noite e a maioria dos residentes e visitantes frequentes do planeta tentam não se associar a elas. Saindo, Talzin avalia a situação enquanto seus acompanhantes pessoais estão do lado de fora, prontos para relatar o que está acontecendo. Alguns podem ficar confusos sobre o porquê de ninguém ter acabado de entrar em sua casa, mas sem a permissão dela simplesmente não se pode entrar sem a permissão dela e é preciso esperar até que ela termine o que quer que esteja fazendo. Na maioria das vezes ela estaria usando sua conexão não natural com a força, através de suas magias e orbe de cristal encantada especial que lhe permite perscrutar o futuro, mas ela não previu essa invasão iminente. Mãe Xamã, parece haver intrusos em nosso lar sagrado. Não há outros seres à vista, exceto múltiplas construções metálicas. Responde uma das muitas irmãs. Algo dentro da força estava dizendo a ela que esse intruso não era tão simples quanto parece, mas empregar bucha de canhão em vez de se colocar em risco no campo de batalha é uma jogada muito inteligente contra vários indivíduos semitreinados e sensíveis à força. Espalhe-se sob meu comando. Vou me anunciar sobre esta ameaça e ver por que eles vieram aqui. O planeta e a força estão me avisando de algo e isso é perturbador. Talzin fala e envia vários comandos através de suas fileiras, garantindo que ela estaria segura, pois ainda não completou sua ambição. Ao seu comando, Mãe Xamã. Falaram em uníssono as várias mulheres datomirianas armadas ao seu redor, aproximando-se lentamente e ao mesmo tempo tentando proativamente sentir o resultado da situação e mantendo-se atenta a qualquer coisa que se assemelhe a uma presença dentro da força. Seja ela familiarizada ou não, ela fala abertamente em busca de uma resposta. Intrusos, vocês entraram em nosso lar sagrado.
Exijo que se apresentem, amplificando sua voz através da força para transmitir seu ponto de vista. Eu exijo que você se dê a conhecer. A uma distância dos edifícios principais da Fortaleza das Irmãs Negras está o jovem humano conhecido como Anakin. Eu não esperava uma recepção tão acolhedora, ou talvez esperasse. Anakin pensou enquanto estava cercado em formação por vários droides de combate modificados que estavam preparados para defender seu mestre. Preparando-se para responder, Anakin, em vez de amplificar sua voz através da voz, não tem a técnica ou treinamento adequado para realizar tal truque. Usa um dispositivo para não apenas mascarar levemente sua voz, mas também para garantir que ele seja ouvido. Meu nome é Anakin Skywalker, uma criança humana que veio em busca do infame poder concedido pelos rituais especiais do seu povo. Sua voz ressoa e ecoa dentro da caverna. Anakin Skywalker, uma criança humana veio nos procurar por nosso poder. Usar nossos rituais tradicionais para si mesmo. Isso parece um truque do Sith. Talzin fala, mas ela não pode deixar de responder com algum veneno em seu tom, vocalizando alguns de seus pensamentos. Estou ciente de sua atitude hostil com o Lord Sith conhecido como Darth Sidious. Também desejo discutir sobre alguma vingança que gostaria de tomar contra o Sith e gostaria de destruí-los. Ainda falando, Anakin usa algumas táticas básicas de alinhamento em seu discurso para que as Darksisters como um todo considerem um aliado, mesmo que apenas temporário. E o que você pode fornecer para me ajudar? Meu clã e as pessoas que eu lidero. Vingança por quê? Talzin não cai na tentação, mas afirma não estar preocupada com o sequestro de seu filho. Só peço que falemos em termos pacíficos, pois meu principal objetivo ao vir aqui é participar do ritual que ouvi dizer que começará em breve. Anakin responde deixando o tópico anterior sobre vingança sabendo que Talzin não falaria sobre isso abertamente. Eu já vim aqui antes e perdi a fé em indivíduos de fora do meu povo que pensam como eu. Diga-me por que não deveríamos entrar em combate agora. É claro que isso é apenas um blefe, especialmente porque a força a está alertando para não entrar em combate. Esse sentimento sinistro é algo em que ela confiaria, dada a natureza de seus poderes. Eu desejo ganhar poder sozinho, mas também estou disposto a negociar algumas coisas em troca. Também direi que me deixarei à sua mercê sem nenhuma proteção se isso apaziguar sua intenção de batalha. Mas esteja ciente, se eu for incapaz de retornar com segurança terá um custo para você. Um minuto se passa, mas eventualmente confiando em seus poderes, Talzin decide concordar e aproveitar esta oportunidade para ver o que a criança humana tem a oferecer, ao mesmo tempo em que ordena que seus membros tomem algumas precauções. Não pode haver um caso semelhante ao de Sidious. Ok, suas condições são aceitáveis. Capítulo 10, Datomir 2. Ok, suas condições são aceitáveis. Datomir, pode-se pensar que desistir e me colocar em perigo potencial é perigoso, mas pode ser a única maneira possível de aliviar as preocupações das Irmãs Negras. As próprias Darksisters estão mais alinhadas com o lado negro da força, e seria melhor garantir que minhas intenções sejam conhecidas desde o início. Caso contrário, a desconfiança estará presente, e a desconfiança os levará a serem cautelosos. Há também a sua própria cultura que trabalha contra mim no momento atual. Sua aversão por qualquer macho de sua espécie, e isso se estende até além de sua espécie e até outras. Essa é a cultura deles baseada em uma matriarca, e a matriarca atual é Talzin, que é considerada tanto seu líder espiritual, também conhecido culturalmente como seu xamã, quanto serve como líder geral, também conhecida como mãe. Apesar de sua visão de que os machos devem ser usados como reprodutores, eu deveria ser capaz de reformá-los com tempo suficiente e transformá-los em subordinados razoáveis. Por enquanto eles seriam aliados aceitáveis até que eu comece a transformá-los em meu próprio exército de soldados sensíveis à força, sendo conduzido a outra estrutura em forma de pináculo que também serve de pilar de sustentação do telhado da caverna. Talzin está andando na frente de Anakin com várias outras mulheres da Tomirian flanqueando Anakin de cada lado com mais algumas atrás. Que acompanhante, eles têm tanto medo de criança. Eu não deveria ser tão imponente, mas possivelmente poderia ser uma infinidade de coisas, considerando que Talzin é supostamente algum tipo de médium que pode ver o futuro. Decidindo falar, Anakin começa a ver se eles conversariam com ele antes do início de qualquer negociação. Que lugar legal onde vocês moram. O silêncio é dado em resposta, pois ninguém quer falar com quem está de fora. Ao entrar no prédio, Anakin pode ver algumas adições que antes não conseguia ver à distância. A estrutura e as pessoas. As Irmãs da Noite, também conhecidas como Bruxas de Datomir ou Filhas de Datomir, eram um clã e uma ordem de mulheres que usavam magia. Esses usuários do lado negro foram capazes de realizar suas magias arcanas explorando o icor mágico que fluía das profundezas de seu planeta. Pelo que me lembro da história das Darksisters surgiram. De acordo com uma história comumente contada, as primeiras Irmãs da Noite foram treinadas nos caminhos da força por Alia, uma mulher Jedi que o Conselho Jedi havia enviado para o exílio no misterioso planeta de Datomir. No entanto, o Conselho Jedi não tinha registros de uma exilada chamada Alia, e as próprias Irmãs da Noite tinham outras histórias contraditórias sobre suas origens. Mesmo que ela não tenha sido a fundadora das Irmãs, Alia também escreveu o livro da lei que ensinou as Irmãs a não gostarem dos Jedi. A antipatia pelo Sith só foi desenvolvida recentemente por causa de Sidious. Quando os From-Prat, uma espécie senciente, semelhante a uma cobra e de 6 braços, que veio para Datomir e explorou os recursos naturais do planeta. As Irmãs da Noite opuseram-se a esta invasão tecnológica, formando uma aliança simbiótica com os Rancores, a fim de expulsar os colonizadores.
Eles os montaram em combate e conseguiram expulsar os colonizadores do solo de Datomir. Sabendo que alienígenas tecnologicamente avançados representavam uma ameaça ao clã, as Irmãs da Noite modernizaram algumas de suas armas, como seus arcos de energia. É por isso que hoje, mesmo que as atuais Irmãs da Noite não estejam de acordo com os padrões do resto da galáxia em geral, elas têm resquícios de seus próprios avanços no que diz respeito à sua cultura. Isso pode ser visto em seu armamento, em geral também em suas roupas e armaduras. Acontece que ouvi algumas histórias que estavam sendo divulgadas, lendas para ser mais específico sobre os feitos que diferentes membros das Irmãs da Noite supostamente alcançaram. A maioria das histórias foi contada para algumas crianças, é claro, principalmente mulheres, e as histórias são baseadas em outras mulheres. Segundo a lenda, a Irmã da Noite Zeldin foi atrás do Sith Darth Caudot, depois que ele roubou uma cápsula funerária de Datomir. Zeldin tentou manipular Caudot para causar sua própria morte por vingança, mas Caudot estava ciente da presença de Zeldin, explorando a conexão deles antes de prender a consciência dela em sua mente. Um dos armamentos das Irmãs da Noite, embora seja uma arma usada mais comumente pelos Jedi, as Irmãs da Noite adotaram chicotes de luz na Era da Alta República. Outra fraqueza dos clãs era a dependência excessiva das habilidades do planeta, já que eles obtêm seus poderes do planeta. Pelo menos isso ocorreu principalmente durante o auge da República Galáctica agora. Como seu poder era mais potente em seu planeta natal, as Irmãs da Noite raramente se aventuravam fora do mundo. No entanto, isso mudou quando uma irmã chamada Talzin se tornou a mãe do clã. Isso mesmo, o mesmo Talzin me levando agora para um local do qual não tenho certeza. Em breve, dentro de alguns anos, Talzin transformaria as Irmãs da Noite aqui em um grupo mercenário para os cidadãos ricos da galáxia, e isso aconteceria durante as Guerras dos Clones. Outro exemplo, o evento semi-grande foi quando o clã foi forçado a entregar a jovem Azar Ventress ao criminoso Sinitin Halced como seguro de proteção, mas parece que assim como o membro poderia ser roubado deles, eles poderiam fazer outros. Preparado para suas perdas. Alguns anos antes das Guerras Clônicas, Talzin viria dizer à bruxa do clã Falta para desistir de sua filha, Iena. Depois que Falta recusou, Iena lentamente ficou frustrada com os ensinamentos de sua mãe, e um dia partiu para se juntar às Irmãs da Noite na esperança de um ensino diferente. Como se pode ver, sua cultura foi influenciada desde o início, desde a pessoa que supostamente criou as Irmãs da Noite, até os conflitos contínuos que reforçaram seu desenvolvimento cultural. Isso foi, falou Talzin me tirando dos meus pensamentos. Claro, eu respondi, pois agora nos deparamos com uma sala que não é muito diferente de uma mesa de negociações. Parece que eles gostariam de conversar um pouco mais primeiro. Por favor, criança, sente-se. Obrigado, você foi muito atencioso. As boas maneiras devem contar para alguma coisa. Não quero rebaixar minha posição aos olhos deles, mas também não devo falar como se fosse algum superior. Bom, agora me diga de novo só para eu saber por que você está aqui? Bem, eu também ficaria confuso se uma criança iniciasse uma pequena guerra fria. Anakin então começa a falar. Vou fornecer-lhe droides, sejam eles usados para protocolos, combate ou por motivos educativos. Não precisamos de androides, diz Talzin. Duvido que considerando que esses androides possam ser usados para melhorar a qualidade de vida de vocês, mas tenho mais coisas a oferecer. Como o que? Talzin questiona curioso. Estou ciente de que aqui neste planeta atrasado, por mais poderosos que vocês sejam, faltam-lhes os avanços tecnológicos necessários para ajudar a construir-se. A falta de uma economia adequada à falta de população. Talzin pensa em suas palavras e concorda. Isso é verdade. Então desejo trocar naves com vocês. Naves capazes de transportar você e seu povo por toda a galáxia junto com droides. Anakin então continua. Em troca eu gostaria de participar do ritual que você tem, mas antes disso seja informado sobre o que pode acontecer, as vantagens e possíveis desvantagens que eu poderia ganhar. Anakin pensa. Tenho uma ideia geral, mas é melhor perguntar diretamente à fonte. Gosto das suas condições, mas você recebe tão pouco comparado ao que ganhamos. Também desejo usar Datomir como planeta para abrigar meu exército droide. Pensando bem, Talzin toma uma decisão. Concordo. Depois da longa discussão, finalmente consegui atingir pelo menos meu objetivo principal de vir aqui. Bem, faça com que pelo menos cheguem a um acordo comigo para me permitir passar pelo ritual deles. Imediatamente após a reunião, fui levado e enxotado às pressas de dentro do prédio. Acho que eles não querem que eu tome muito do seu tempo. Eles também me informaram quando o ritual acontecerá, então acho que é isso e me disseram que tenho permissão para ficar lá dentro, mas devo permitir a vigilância sobre mim durante toda a minha estadia. Informações além de quando o ritual aconteceria e o local era o que aconteceria em geral, e as consequências se eu falhasse em completá-lo ou chegar ao fim dele. É claro que também existem os benefícios previstos de participar do ritual. Morte. A morte é a pior coisa que poderia acontecer, e considerando que a população experimentou um aumento maciço apesar dos muitos anos que se passaram desde a criação do assentamento, pode-se presumir que grande parte disso pode ser atribuído ao ritual. No final, apenas os mais fortes dos fortes sobrevivem, seja no ritual, o que é bastante lamentável, visto que a maioria das espécies não sobrevive apenas por pura força. Sorte, mutações e adaptações para diferentes ambientes. Pelo que entendi, o ritual é conduzido pelo líder espiritual, seu xamã, e os participantes são aqueles que são mais jovens, de preferência antes dos 5 anos de idade. Como se o ritual fosse feito mais tarde na vida, não há outros benefícios além dele sendo uma espécie de cerimônia. Esse luxo só seria concedido às mulheres também. A maior parte das práticas das Irmãs da Noite estão registradas no Livro da Lei, um tomo de ensinamentos morais e éticos mantidos e modificados por cada clã com base em um original criado por Alia para suas filhas.
Depois havia outra forma de magia praticada originária de Jezerion, chamada de magia das sombras. Era a origem das Irmãs da Noite que não exigia cânticos ou outros rituais primitivos. Após a conclusão do ritual, ele seria usado para aprimorar as características, aumentando a capacidade corporal em áreas como força, velocidade, reação e outras coisas que resultariam no aumento de sua altura, no rápido desenvolvimento de seus corpos e no crescimento da proeminência em características, como cabelos, chifres e físicos maiores e mais altos. Isso foi feito especificamente por Talzin em Sava de Opris em algum momento no futuro, mas a desvantagem do ritual foi o aumento da sensibilidade e o fato de se tornar muito mais influenciado pelo lado negro da força. Opris foi especialmente transformado e fez dele um avatar da raiva primordial. Isso é exatamente o que eu estava procurando. Por quê? Porque quero experimentar um crescimento acelerado porque não gosto de ser criança de novo, mas também do aumento de poder que obteria. Sim, as desvantagens potenciais diminuem minhas expectativas, mas acredito que seria capaz de mitigar, se não negar, essa negatividade através do uso de minhas defesas mentais criadas. Tudo isso junto com minha hipótese de que também aumenta de alguma forma a sensibilidade à força de um indivíduo, o que eu acho que levaria a um aumento em seus midi-chlorianos por célula. Ser capaz de crescer mais rápido com maiores capacidades físicas para acelerar meu progresso definitivamente me ajudará. Alguns dias se passaram e chegou a hora de participar do grande ritual conduzido por Talzin, com o uso de magias do lado negro. Novamente, estar um tanto confinado e fortemente monitorado é certamente irritante. É um sacrifício de liberdade que vale a pena pelo que receberei em troca. Sem dúvida, também penso que posso ser enganado, mas a sensação que tenho através da força é definitivamente positiva de que conseguirei o que quero, então de qualquer forma eu vencerei. Eu iria para o meu plano alternativo e tentaria aprender o ritual sozinho, roubando o livro da lei. Interrompida por ser conduzida a uma parte mais profunda do Deu, a entrada dá lugar a um centro cerimonial ou pódio e ao redor do centro estavam crianças datomirianas, especificamente do gênero masculino. De pé no pódio e ao redor das bordas da água rasa e brilhante em que as crianças foram colocadas está Talzin. Anakin rapidamente pula na água especial junto com os outros com idades entre 3 e 5 anos. Pobres idiotas. Não há quase nada que eu possa fazer, e também não quero ajudar muito, já que um ritual como esse é algo com o qual quase não tenho experiência. Filhos e minhas irmãs, estamos aqui reunidos hoje para ajudar a fortalecer ainda mais os membros do nosso povo. Talzin não precisa falar muito alto para que suas palavras sejam ouvidas. Começaremos o ritual em breve. Talzin começa a fazer gestos simbólicos estranhos, e a água aumenta ligeiramente de brilho. As irmãs da noite que as acompanham nas bordas da piscina rasa também começam a usar cantos estranhos em uma linguagem que ouvi apenas brevemente as mulheres fazendo no epicentro da fortaleza. Os meninos ficam aterrorizados porque estão suficientemente conscientes da situação a que foram forçados ou simplesmente porque não sabem o que está prestes a acontecer, e o medo do desconhecido é poderoso. Estou começando a sentir algo dentro desta água. Semelhante à força, mas conectado de forma não natural. A energia é convertida de Talzin e dos outros participantes na água e então começa a se fundir nos meninos, um por um. O processo parece doloroso o suficiente para que vários comecem a ficar inconscientes. Arg. Anakin solta um suspiro quando ele também começa a sentir a dor espalhada por todo o seu corpo. Instintivamente, ele passiva e ativamente aumenta o controle da força e tenta interromper, ou pelo menos aliviar a dor, entorpecendo seus sentidos. Não foi mentira quando ela me disse que seria doloroso. Lutando pela vida, tentando ter certeza de que ele não apenas sobreviverá ao processo, mas também será capaz de manter a consciência. Mas assim como qualquer outro membro, ele será jogado de joelhos e desmaiará. Vamos torcer para que ninguém faça nada comigo. Pelo menos eu sobrevivi. Antes que ele pudesse terminar esse pensamento, ele cai de cabeça na água. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.